Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso Mercaurantes Cast, o programa que foi pensado para você que é empreendedor e profissional que atua no segmento de food service, restaurantes corporativos e supermercados. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Hoje nós não estamos no estúdio oficial do Mercaurantes Cast. Eu estou aqui em São Paulo e o meu convidado está lá no Paraná, na cidade de Maringá. E então nós vamos ter uma dinâmica bem diferente aqui. O episódio de hoje vai ser incrível. Ele vai ser dedicado para um assunto muito importante, que é marketing e vendas através da internet, com foco nos restaurantes corporativos. Como eu comentei, o Mercaurantes Cast ele abrange 3 pilares: o de food service, que são os restaurantes, bares, cafeterias; o de supermercados; e o terceiro pilar é o de restaurantes corporativos. Justamente são as empresas que prestam serviços de alimentação para indústrias, escolas, hospitais e empresas em gerais. É aquela alimentação que é servida para o colaborador das empresas. E é esse, então, o âmbito aqui do nosso episódio. Nós vamos explorar, então, o universo B2B, que é justamente as vendas para empresas. Diferente de um restaurante comercial que vende para o próprio consumidor final, um restaurante corporativo, apesar de servir refeições para consumidores, que são as pessoas que os frequentam, para os colaboradores das empresas, a venda do contrato, a venda do serviço de alimentação, ela é feita para uma empresa. Normalmente é uma área de RH, uma área de pessoas, de benefícios, dependendo da estrutura de empresa, que faz a contratação. Então, começa essa diferenciação. O restaurante corporativo ele tem algumas nuances. Eu já explorei num episódio anterior, quando eu conversei com o Fábio de Medeiros, que é um grande especialista sobre isso. A gente já explorou sobre as diferenças de cardápio, de estrutura, e isso o público já está, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo aqui, está mais ou menos ambientado, ou totalmente ambientado com isso, quem vive nesse universo. E o tema hoje, então, é como vender mais através da internet. Bom, para tratar desse assunto de marketing e vendas através da internet, com foco nas empresas de restaurantes corporativos, eu convidei o Leonardo Parisi. O Leonardo, então, o Léo, né, como eu o trato e como ele é conhecido aí no meio de atuação dele, ele é sócio franqueado da V4 Company, a maior empresa de assessoria de marketing e vendas através da internet do Brasil. Ele é especialista em marketing de performance, que tem como foco as vendas através da internet. Quando eu conheci a V4, quando eu conheci o Léo, a Patrícia, que é a sócia dele, e o time deles, eles me falaram uma coisa que mudou a minha chave. Ele comentou o seguinte: aqui nós não tratamos de métricas de vaidade, curtida, likes, comentários, é muito legal, mas não enche barriga de ninguém, não tira pedido, não faz uma empresa crescer. Aquele momento ali eu já vibrei, já achei assim que eu estava falando com as pessoas certas, e fazem 2 anos então que a V4 Company, através da unidade do Leonardo, nos assessora, me assessora pessoalmente aqui nos meus negócios, na Alkit, Mercaurantes. Então a gente vai hoje bater esse papo aqui com o Léo. Léo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria enorme ter você aqui no Mercaurantes Cast. Confesso que eu estou ansioso para ter essa conversa, para continuar as grandes conversas que a gente tem de muito tempo e para aprender bastante aqui. E o nosso objetivo, então, é agregar valor e trazer conteúdo prático e objetivo para esse universo dos restaurantes corporativos. Léo, muito obrigado. Opa, olá Marcelo, olá pessoal, tudo certo? Obrigado pela plataforma, Marcelo. Eu que deveria agradecer você, muito
muito gratificante estar aqui com você e ver o trabalho que vem sendo feito, né, há 2 anos, que nem você disse, que a gente vem fazendo. E desde aquele tempo já tinha, né, o Mercaurantes, que era a revista, e daí depois agora virou o podcast, e isso daqui com certeza está agregando muito valor, né, para as pessoas ali, que tem dos 3 pilares que você falou, do restaurante, supermercado, restaurante corporativo. E estamos aqui para desmistificar isso daí, né? Se dá para vender através da internet, se não dá, como fazer isso daí na prática, vamos ser objetivo aí, agregar valor pro pessoal. Legal, Léo, legal. Bom, para começar aqui nosso bate-papo, para começar nossa entrevista, eu quero perguntar sobre você. Quero perguntar como você começou a sua trajetória profissional no universo do marketing, de vendas, da internet. Conta pra gente aí. Boa. Eu comecei, eu sempre falo que a parte profissional, eu comecei muito desde criança, porque o esporte molda a vida, eu acredito muito nisso. Então, desde o começo eu fazia judô, sou faixa marrom no judô, tive que parar antes da preta, porque eu fui perseguir no basquete, quase virei jogador profissional no basquete, e durante mais ou menos desde que eu tinha 16 anos, o meu pai ele fez a vida dele, né, através de vendas de carros, ele vendia carro, e eu já comecei ali a ajudar ele a vender. Então, acho que ali que foi onde eu entrei no mundo ali profissional, que eu ajudava ele a fazer vendas. Então já estava ali nesse mundo, né, de vendas, ainda não estava na parte de marketing. Depois de um tempo chegou ali uma fase na minha vida que eu precisava decidir o que eu queria fazer, eu estava me identificando bastante com vendas, e surgiu a oportunidade, através da Patrícia, que hoje em dia é minha sócia, que nem você falou ali, de começar uma unidade da V4 junto com ela. Então a gente se conheceu ali, e a gente fez uma imersão de mais ou menos 5 meses, onde a gente ficou imerso, né, com a V4 para aprender mais sobre a questão de marketing. Isso daí faz anos. E daí a gente começou. Então, a partir dali foi o start. Eu entrei sem saber nada de marketing, mas quando você entra sem saber de nada, você tem uma responsabilidade um pouco maior, né? Daí foi noites ali sem dormir para poder aprender e mostrar para os clientes, né, os resultados que a gente fala, que a gente consegue dar, a gente consegue dar na prática. Então, a minha vida começou a partir dali do mundo profissional. Então, faz uns anos eu conquistei a sociedade depois de mais ou menos um ano ali que eu consegui agregar bastante valor para ela, e hoje em dia a gente está 100% aí no foco para poder honrar os empreendedores. Poxa, cara, que legal, que legal. Confesso que eu tinha curiosidade de saber sobre isso. Entre tantas conversas que a gente já teve aí, eu não tive a iniciativa ou a oportunidade de perguntar isso. E eu quero testemunhar aqui que tu, então, apesar de jovem, né, eu reconheço em ti como um talento muito grande de marketing e vendas, reconheço em ti, sei que tu é muito estudioso, sei que tu é dedicado, trabalhador, eu sei que tem sangue nos olhos, cara, tem sangue nos olhos, tem vontade, e aliando então esse sangue nos olhos, essa vontade, com essa base técnica toda, né, que tu tem tanto do guarda-chuva aí, né, da V4 Company, que tem um processo, um modelo de negócio incrível, que está revolucionando aí o mercado, né? Os números, né, falam por si só. Mas aliando essa base técnica e essa dedicação tua dos estudos e o sangue nos olhos, é isso então que faz de ti um cara diferenciado, é isso que faz da tua unidade na V4 como uma unidade diferenciada. E eu falo isso de verdade, eu falo isso como testemunho próprio nesses 2 anos que a gente vem desenvolver esse trabalho juntos aí, que vocês vêm nos assessorando, o que nós crescemos, cara, em relação a novos públicos, novos segmentos, metodologias, resultado final de vendas mesmo, crescemos muito, e especialmente em relação ao processo de vendas, né? De inside sale, da divisão do trabalho, isso tudo foram coisas incríveis que a gente aprendeu aí, e eu acho que a gente pode explorar um pouco aqui, né, nessa nossa conversa. Mas, como eu falei na apresentação, nós vamos direcionar esse episódio, né, para marketing e vendas através da internet, com foco em restaurantes corporativos, e, portanto, nós vamos explorar esse universo de B2B, que são as vendas para empresas. E aí eu tenho uma pergunta aqui que é para dar início, esquentar nossa conversa. Léo, é possível realizar venda de serviços de alimentação para empresas através da internet? Essa é a minha pergunta. Ótima pergunta, Marcelo. Eu acho que isso daí acaba sendo uma dúvida de muitas pessoas que acabam tendo a mentalidade, né, do que era do passado. Pô, a internet, um negócio novo, dá certo em outros segmentos, será que vai dar no meu também? Tanto por ser de alimentação, quanto ser para outras empresas, né? Pode ser que fique essa dúvida. Mas o ponto é, com certeza, sem dúvida nenhuma. E
uma coisa que é muito importante a gente entender aqui, o marketing, independente da empresa, sempre existiu, né? Desde o do começo dos tempos, as propagandas, você divulgar, isso daí sempre existiu. A única diferença que a gente tem aqui para a gente conseguir fazer isso daí funcionar através da internet é a gente entender primeiro marketing digital. O que é isso, né? Por que é tão importante o marketing digital e qual que é a diferença disso para o que era feito? O marketing digital só é basicamente um canal, não tem nada assim totalmente diferente. No final do dia, marketing é você comunicar e você passar uma mensagem para o seu público final. Então, o digital é somente uma forma de você chegar no teu público, né? Isso que às vezes a pessoa não para pensar. Por que dá certo para a gente vender ali mercado B2B, vender para empresas, né, através da internet? Porque a empresa tem uma pessoa, é uma pessoa que está ali, seja o dono da empresa, seja o CEO, seja a área de compra, seja o RH. Quem que está ali, com certeza é uma pessoa, ela tem sentimentos e também está na internet. Todo mundo hoje em dia está na internet. Você pode pegar vários dados ali que tem no Google que mostra isso. Então, a única parte do marketing digital é realmente isso. Você atingir seu público, porque a pessoa está na internet, ela representa a empresa ali e você tem que chamar a atenção dela, né? Então, nada mais o marketing digital é do que isso daí. Puxa, legal. Então, tu quer dizer assim, ó, vender serviço de alimentação, apesar de eu vender para uma empresa, eu estou vendendo, como você falou, para pessoas. Serviço de alimentação, normalmente ele é encarado como benefício. Então, eu estou vendendo lá, normalmente é o RH, departamento de pessoas, benefícios, esse universo, né? E as empresas têm pessoas que cuidam disso. Tem empresas grandes aí que têm dezenas, centenas de pessoas que cuidam de gestão de pessoas e as suas divisões. E a contratação de alimentação, plano de saúde, transporte, isso tudo faz parte do escopo. A alimentação é mais uma premissa e que tem pessoas responsáveis por cuidar, por escolher, por contratar. E aí você está me dizendo, então, que é justamente por isso que serviço de alimentação, apesar de ser B2B, apesar de ser uma venda para a empresa, pode ser feito através da internet, porque no fim do dia tem uma cabeça, tem uma pessoa lá atrás e que está com o seu celular na mão, ali pesquisando, está nas redes sociais e está ali. E a gente pode acessar essas pessoas através disso. É isso? É exatamente isso. De uma maneira bem simples, nunca foi tão fácil a gente atingir uma pessoa como é da internet, né? Tão fácil, barato e também metrificável. Então, uma parte prática o marketing você vai fazer um anúncio mostrando a proposta única de valor da tua empresa, né? Mostrando ali a tua comunicação que você tem em comum com aquela pessoa ali para mostrar para ela, através do digital, através do celular, através do computador que ela está mexendo ali, que hoje em dia não tem uma pessoa, duvido alguém aí saber, fora os nossos, talvez os avós, os bisavós ali, que mesmo assim eles estão mexendo muito no celular. Então, o ponto é, você consegue atingir as pessoas através da internet, e daí esse é o primeiro passo, né? Então, o marketing é você tornar algo comum. Então, você torna a sua comunicação junto com a mente da pessoa, né? Você comunica da tua cabeça para a cabeça da pessoa e através da internet. Então, é isso daí que é a estratégia que a gente tem que fazer, de pensar de como que a gente pode melhorar isso daí para poder fazer as vendas através da internet ali. Legal. Sabe que eu conheci, né, um pouco desse universo, o primeiro contato que eu tive e que eu identifiquei que poderia fazer vendas corporativas ou vendas B2B através da internet foi tarde, foi em 2016. Eu estava indo para a praia com um amigo e esse meu amigo ele tem olha que curioso, ele tem uma escola de martelinho de ouro. É uma empresa enorme, gigante. Ele tem escola, loja, hotel, recebe pessoas do Brasil inteiro, recebe alunos dos Estados Unidos, da Europa. Ele é o maior nesse termo, ele fabrica e vende ferramentas, utilidades, acessórios. Cara, é uma empresa gigante. E ele me falou, Marcelo, eu estou querendo montar uma cafeteria, estava montando uma escola nova, querendo montar uma cafeteria. E eu pesquisei na internet, cara, no Google, e só tem porcaria. Cara, nem a tua empresa eu achei ali. Eu falei, cara, eu tenho um site ali, mas eu não vendo assim. Falou, Marcelo, não pode. Tu tem que botar no Google, cara. Todo mundo vai ali e pesquisa. Eu tenho aluno. Cara, minha empresa é aqui na Zona Leste, em São Paulo. Eu tenho aluno do Brasil inteiro. Essa semana veio o cara de Salvador, veio o cara do Rio de Janeiro. Eu falou, cara, veio um cara de Lisboa, de Portugal, veio aqui, comprou meu curso e tá fazendo tudo através da internet. E aí eu falei, cara, não sei se funciona e tal. Por quê? Naquele momento, na minha cabeça, eu achava que vendas através da internet era e-commerce. Eu achava que o cara ia pesquisar e ia entrar numa loja virtual para comprar coisas.
E eu falei, cara, ninguém vai comprar um restaurante, ninguém vai comprar um supermercado, ninguém vai comprar um balcão buffet lá de 25, 30, 40, 50, 100 mil no e-commerce. O cara vai comprar uma cubinha, um richozinho lá de 1.500. E aí o Renato, então, tá aqui os créditos pro Renato, da R Golden, chama a empresa dele, e me falou assim, Marcelo, não, a gente chama, a internet é uma isca, o cara conhece, e no meu caso, Marcelo, ele liga ou manda WhatsApp e eu tenho uma galera de vendas lá falando com o cara vendendo, e eu falei, pô, Renato, é assim? E aí foi lá então que eu comecei uma trajetória de várias formas e tal, mas eu acho que isso fica para um outro momento. Então, olha só, já que tem uma pessoa como interlocutor, no caso do restaurante corporativo, são pessoas que contratam serviços de alimentação. Então, tu me disse que a gente pode alcançar essas pessoas para justamente apresentar a nossa empresa, a nossa proposta e atrair o interesse dela para aí a gente fazer a venda de diversas formas, é isso? Exatamente isso. Então, o primeiro passo, né, é a gente entender que é possível, beleza. Depois disso, a gente vai, daqui a pouco a gente vai entrar nesses méritos, mas a questão do canal, né, qual canal? Porque o marketing digital tem vários canais que você pode estar ali, né, tem várias Uhum. plataformas que você pode estar anunciando. Você mesmo falou, por exemplo, do Google, você pode anunciar no Facebook, você pode anunciar no Instagram, no LinkedIn, tem várias plataformas que você pode fazer, no YouTube, enfim. Então, a gente precisa realmente achar onde que está o público para a gente anunciar dali. E a partir dali, a gente tem que passar uma comunicação. Mas é Tá. possível e não só é possível, como a V4 tem mais de 6 mil clientes atualmente. Cerca de 65% da base vende para B2B, que é vender para outras empresas. Então, as empresas, né, que vendem para outras empresas são a maior parte do nosso público ali, dos nossos clientes. E é uma empresa, como você sabe, né, a maior do Brasil, que nem você falou ali no começo, então é com certeza uma das partes mais relevantes ali, não só é possível, como a gente vem tendo sucesso há anos fazendo isso daí. Ah, legal. Bom, então vamos lá. Me ajuda aqui a criar uma jornada. Tu me falou então de canais de aquisição. E aí, canais de aquisição são as diversas plataformas que tem: Google, Instagram, Facebook, LinkedIn. Aí tem também outras aí, que pode ser Pinterest, e tem TikTok, são vários. Isso são canais para identificar pessoas, é isso? Perfeito, isso mesmo. Uhum. Tá. Canais onde tem pessoas trafegando ali, né? Igual, por exemplo, quando você tem uma loja ali, por exemplo, no shopping, você passa ali na frente. Por que a pessoa paga um aluguel ali? Porque tem pessoas passando no shopping, né? O tráfego. Então é a mesma coisa ali. Então as redes sociais nada mais é do que você ter um tráfego ali e pessoas passando, né, na rede social. E você apresentar a sua empresa ali. Ah, legal, interessante. Bom, eu vejo muito pessoas do segmento de restaurantes corporativos, né? Eu acompanho aí muitas empresas, muitas pessoas. Esse é o meu dia a dia aqui na Allkit, né? E eu acompanho ela em vários canais, então, em várias plataformas. E eu vejo que às vezes o pessoal coloca umas fotos ali, publica algumas coisas, e o pessoal, às vezes a gente confunde um pouco essa questão de marketing de conteúdo e para atrair pessoas. E depois eu queria que tu comentasse um pouco, ou quiser comentar agora conosco, qual é a diferença essa, especialmente, porque assim, ó, a V4 é uma empresa, então, de marketing e vendas através da internet. Isso é uma coisa que muito me atraiu e eu acho que pode atrair também outras pessoas aqui do nosso segmento. E diferentemente de uma agência, né? Porque uma agência, às vezes, ela quer fazer post, quer fazer conteúdo, e ela para por aí. E eu sei, então, e o escopo do teu trabalho, o escopo da V4, não, é fazer a gente vender, é trazer pessoas interessadas, é nos ajudar. Nós vamos falar um pouco depois do processo de atendimento de vendas, mas fala um pouco dessa diferença de uma agência de marketing, talvez tradicional ou convencional, e essa visão, então, de performance ou de marketing e vendas através da internet. Perfeito. Isso daí foi um tópico, inclusive, que a gente veio comentando algum tempinho atrás, e eu tinha comentado para você naquela ocasião também. Uma coisa que está virando, e vocês vão ver muito no mercado cada vez mais, mas tem empresas gigantes de capital aberto que estão começando a separar. Não tem mais somente um coordenador de marketing ou um gerente de marketing, né? As empresas estão começando a segmentar por duas partes diferentes da parte de marketing, tá? Primeira parte é a parte
nem você falou, de performance, então é a parte onde você tem um funil, né, você tem uma previsibilidade e você consegue fazer ali, atrair mais pessoas para realmente vender, e a outra parte é a parte de marketing de conteúdo, criação de conteúdo, né, é o marketing mais criativo. Então tem a parte de marketing criativo e a parte de marketing de performance. Essa é a primeira diferença que a gente tem que entender aqui. Então, qual que é uma diferença gigante, né? Muitas empresas, agências ali, que nem você disse, muitas vezes, para ser sincero contigo, tá? Muitas agências, na verdade, nem sabem qual das duas elas estão. Elas não sabem se estão em Sim. performance ou estão em criação. Ela faz o que você pedir ali, faz isso daqui e vai fazer para você. Essa que é real, tá? Mas tem muitas empresas, muitas agências ali que estão focadas muito na parte de criação, e não tem problema com isso. Só que você tem que entender o que a tua empresa precisa no momento, né? Tudo tem um momento, tudo tem um segmento que é necessário para cada uma do tipo do marketing, e qual que é o teu momento. Então, tem essas agências que fazem mais a parte da criação, elas vão focar mais naquela parte que a gente falou ali de como fazer um conteúdo criativo, como eu vou postar isso daí, naquela questão ali de fazer um tráfego, mas talvez mais para engajamento, para seguidor, para comentário, curtida, e isso daí é o foco delas. E eu creio que isso daí não que esteja errado, tem momentos para tudo, mas o nosso marketing aqui é totalmente focado para colocar dinheiro no bolso da empresa, né? É isso que é o foco. Ah, legal. Então vamos lá, seguindo essa linha, marketing orientado para vendas, marketing para botar dinheiro no caixa da empresa. Tenta me fazer um passo a passo. Qual é o primeiro passo? Então vamos lá, que eu resolva fazer isso, eu vou contratar uma assessoria, ou vou contratar a tua assessoria aí, mas não pensa muito no escopo da prestação de serviço da V4 Company. Vamos pensar com o olhar da área de marketing, do olhar do empreendedor de restaurante corporativo. Então vamos lá, o cara quer fazer esse trabalho, o que ele precisa fazer então? Qual que é o primeiro passo? Definir o público que ele vende? Fala um pouco sobre isso pra gente. Boa. O primeiro passo, sempre a gente faz o seguinte, tá? A primeira coisa, a gente sempre gosta de fazer uma análise. Então, a gente vai fazer uma análise das forças, da fraqueza da empresa, das oportunidades que tem e tudo mais. Então, a gente vai pegar e vai mostrar, beleza, a empresa é boa nisso daqui, esse daqui é nosso ponto forte e tudo mais. Então, esse é o primeiro passo. Depois, já vai logo para aquela parte que a gente falou ali da definição do público. Então, que nem você mesmo disse, para vender ali para o B2B na parte de restaurante corporativo, muitas vezes é o RH, é o setor de compras. Então, a gente tem que segmentar, definir esse público, definir uma persona ali, tá? Então é o nosso público-alvo, é quem a gente vai estar atrás. Quando eu sei de quem eu estou atrás, porque é diferente eu me comunicar, por exemplo, com o Marcelo e eu comunicar com, por exemplo, o CEO da Coca-Cola, e é diferente eu comunicar com, por exemplo, uma pessoa que trabalha ali como funcionário em outra empresa. Então é comunicações diferentes, né? Quando eu defino meu público, daí depois eu vou para a segunda etapa, né? Que daí sim é a parte de proposta única de valor. Como que eu vou comunicar para aquela pessoa o que eu faço diferente? Então, eu fazer a minha proposta única de valor, né? Mostrar a minha empresa de uma maneira diferente para aquela pessoa ali. Tá? E daí a gente faz isso e isso daí também é uma das maiores diferenças, inclusive, sobre a parte de marketing de criação, né, de conteúdo, aquela parte mais de branding que eu falei ali para você, da parte de performance. O que é? É a comunicação que a gente chama de copywriting, que é a parte de escrever textos persuasivos. Você vai ver que todas as empresas, muitas empresas, né, que fazem essa parte mais de criação, de conteúdo e tudo mais, elas fazem uma copy muito mais focada naquilo ali. A gente faz realmente a copy chamando para diferenciar, chamar atenção, diferenciar e vender, né, converter, sempre levar a pessoa para outro passo. Não estou falando que vender necessariamente, que nem você disse, no e-commerce é isso. Daí é só uma das formas de você vender e não necessariamente nem é o tema do que a gente vai estar falando aqui. E sim a gente converter, de levar a pessoa para o próximo passo. O próximo passo é chamar no WhatsApp. Então, de uma maneira prática. Então a gente precisa definir quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades que a gente tem ali. Depois disso, a gente define qual que é o público que a gente está atrás, o nosso público-alvo, e a gente faz a proposta única de valor. Então, os primeiros 3 passos são esses daí, Marcelo. Tá, deixa eu te perguntar sobre a proposta única de valor. Porque, na realidade, né, apesar de que no fim do dia todo mundo está fornecendo refeições, normalmente é almoço, às vezes tem café da manhã, café da tarde, jantar, não importa. Está fornecendo refeições para os funcionários, para os colaboradores do teu cliente. No fim do dia é isso. Mas cada empresa, né, Léo, tem uma peculiaridade, tem a sua fortaleza, tem o seu jeitinho. E é isso que tu tá, então, propondo, tá sugerindo aqui, ou tá nos contando aqui, que a proposta única de valor é justamente isso. O que a tua empresa faz diferente, qual que é a forma, qual é o diferencial e por que o cliente deveria comprar de você, da sua empresa de refeições corporativas. É isso. Perfeito, é isso mesmo. Então, o primeiro passo ali, né, a gente tem que chamar a atenção da pessoa. Chamou a atenção da pessoa, tem que me diferenciar. Por que ela deve comprar de mim e não do meu concorrente? E daí, obviamente, nem você disse,
tudo bem, a gente vende a mesma coisa, mas como que eu vou diferenciar? Você pega todos os segmentos, né, tem muitos concorrentes, como que um vende por mais caro, outro vende por mais barato, como que um vende mais e outro vende menos? Pela maneira que eles colocam a proposta única de valor, né, como que eles geram valor para o cliente. É tudo a maneira que você comunica. Então, isso daí Tá. é a parte do processo. Tá, e vem cá, e se eu sou um cara de uma empresa de restaurantes corporativas ali, pequena ou média, e eu, cara, não sei direito a minha proposta de valor. Não sei minha proposta única de valor. Eu sei o que eu faço aqui, cara, e eu tenho. Você tem como ajudar esse empreendedor a extrair e definir essa proposta única de valor dele a partir do jeitinho dele, a partir do que ele já faz e já entrega no mercado? Exatamente. Uma coisa muito importante que você falou, não tem como eu passar, por exemplo, num podcast sem eu conhecer a pessoa, né? Como que eu Isso. vou pegar a proposta única de valor da empresa? Quando a gente senta, a gente conversa, beleza, deixa eu pegar quais são os seus valores, qual é o seu produto, o que você preza, o que você entrega para o cliente, o que o seu cliente vê de mais valor quando você entrega. Até uma parte que eu poderia falar para vocês ajudar na parte de fazer a pesquisa de proposta única de valor, é você conversar com o teu cliente. Se você conversar com o teu cliente, cara, o que fez você comprar de mim? O que faz você continuar aqui comigo? Aham, Isso o que daí que já tu te dá. gosta? Aham. Exatamente, porque daí É, você vai entender o que é único, né, para o cliente. sim, eu entendo isso. Inclusive, só para a gente reforçar aqui o que você está falando, né? Proposta única de valor a gente não inventa. Não tem como inventar e escrever uma coisa bonitinha. Proposta única de valor é uma coisa que você já entrega. O que você pode ajudar, então, ou seja, através de perguntar para o próprio Uhum. cliente, ou você pode ajudar com algumas ferramentas ali, É é extrair a, isso dele, né? a extrair Extrair. isso de Uhum. uma realidade que já existe. É Exatamente, é isso? extrair. Então a gente tem um método, obviamente, onde a gente faz reuniões esporádicas, e a gente pega ali o track record da empresa, e a gente pega ali também os clientes, a gente vai lá e liga para os clientes, e a gente entende ali, então, como que eu vou extrair da tua empresa qual que é a proposta única de valor, como que eu vou passar essa mensagem de uma maneira que realmente seja boa para o nosso cliente, potencial cliente, né? Boa, Exatamente isso. legal. Então vamos seguir aqui nessa jornada. O cara foi lá, então definiu as forças, as fortalezas do público-alvo, tá com a proposta única de valor entendida. E aí, quais são os próximos passos? Fala mais uns dois ou três aí, depois a gente vai argumentando no meio aí dessa conversa. Boa. Então, depois que isso daí foi definido, então você já definiu o canal, você provavelmente já definiu também a questão da verba, né, que você vai estar anunciando ali, porque tudo isso que a gente está falando da parte de marketing de performance tem a diferença, né, da parte do orgânico e da parte do pago. O que a gente está falando aqui é da parte do pago. Então, você definiu qual canal você vai estar. Obviamente, você pode estar no orgânico em todos, inclusive a parte de restaurante e corporativo, é muito importante você estar em 3 canais especificamente, tá? Que é a parte do LinkedIn, a parte do Meta, né, Instagram e Facebook, e a parte do Google. Esses são os 3 canais que são essenciais. Claro que você pode adicionar, mas esses são as bases. Não necessariamente você precisa anunciar para todos. Daí é o que eu te disse, que é para você fazer a pesquisa ali sobre a tua empresa, para a gente entender qual que precisa ser feito, né? Ah, tá. Definido, então, o público-alvo, Uhum. baseado nisso, tu pode, então, definir quais são os canais prioritários. Exato. E Qual tu canal? trouxe aqui qual Isso. canal, quais os canais prioritários para anúncios pagos, para investir Exatamente. dinheiro. Não só qual canal, mas qual que é o tamanho do público. Por quê? O que vai dizer para mim quanto que eu tenho que investir? O tamanho do meu público e o quanto que eu espero também faturar baseado em algumas métricas. A gente na V4, a gente sempre acredita muito que tem um valor mínimo e um valor máximo que você não pode investir mais do que aquilo ali para quando você começa. Eu sempre gosto de passar isso, inclusive, para empresas. O que é na prática disso, tá? Para mercado B2B e tudo mais. Se você está começando, a gente não recomenda você investir menos do que 1.500, R$ 2.000 ali, tá? Mais ou menos esse valor. E não recomendo você investir mais do que R$ 5.000. Porque isso daí você vai estar basicamente torrando um dinheiro que você não precisa. Você consegue coletar esses dados inicialmente, né? Então você vai definir o canal, você vai definir ali o tamanho do público, quanto que você vai investir em torno daquela range ali, né? Do preço ali que eu falei ali para vocês que dá para ser investido. E daí depois disso, daí sim a gente vai para o próximo passo, né? Então o primeiro passo é isso daí, a gente definir quais são os canais, que são aqueles 3 que eu falei para vocês, e a verba que vai ser anunciada. Legal. Falando de restaurante corporativo, então, Uhum. eu, com a minha humilde opinião aqui, a minha visão que eu já, dentro da minha atuação, tu comentou então que o LinkedIn é um bom canal de aquisição, tu comentou Só também do um. Google, que pode ser um canal, essa é uma dúvida, mas aí eu sei que você faz pesquisas e Sim. vê então se tem gente procurando no Google ali esse tipo de produto, e você falou do Meta também, que o Meta é o Facebook, o Instagram. Esses 3 canais, então, seriam os que tu iria olhar num primeiro momento para iniciar um projeto. É isso, né?
Exato, e só para justificar aqui rapidinho o porquê dos três, tá? Só para vocês pegarem um princípio. Primeira parte, por que o LinkedIn? Porque quando a gente fala ali do setor de RH e de compras, o pessoal está muito presente no LinkedIn. Isso daí é com certeza nenhuma. Só que o LinkedIn não é um canal barato. Isso daí é muito importante falar. Quando a gente está falando ali de aquisição, né, de adquirir um público, trazer um lead ali, que é a pessoa, o lead, então, é a pessoa interessada, né? Então, eu anunciei, a pessoa tá interessada, ela vai lá e vai se cadastrar, ou ela vai mandar uma mensagem para mim. No LinkedIn não é barato, mas o seu público está ali, sem dúvida nenhuma. O público do restaurante corporativo está ali. Então, você primeiro precisa definir isso daí. O meta, uma outra coisa também, muitas empresas perguntam isso, cara, como que eu vou vender através do Instagram, do Facebook? Porque minha mãe está mexendo no Instagram e no Facebook. Uma coisa extremamente importante, na V4 a gente só vende para empresas, obviamente, B2B. E cerca de 70% dos leads que a gente gera é através do Meta, através do Facebook e do Instagram. Então, obviamente, a questão do posicionamento. Você consegue lá segmentar a idade, você consegue segmentar sexo, você consegue segmentar interesse. Eu consigo pegar os meus clientes e subir ali na plataforma e falar para ela, me traz pessoas parecidas. Então, tem alguns detalhes que você consegue, tá? Só para deixar uma coisa clara. E no Google, obviamente, quando você faz uma pesquisa de palavra-chave, então, quando a pessoa pesquisar uma palavra ali, para contratar um restaurante corporativo, para fornecer as refeições ali para minha empresa, daí você tem que estar aparecendo em primeiro. Então é feita uma pesquisa de palavra-chave, né? Nesse canal em específico. Boa. Boa, legal. Então vamos lá, seguindo aqui, recapitulando, definir o público, definir quais são os canais. Vocês nos ajudaram aí a definir, então, a verba, que é a verba de mídia para encaminhar isso. E aí essa base, então, já está preparada, definida. E aí, quais são os próximos passos para isso? Boa, já tem a estratégia, já tem como você vai comunicar. O próximo passo é já ir para a prática. O que é para a prática? É o que a gente vai estar divulgando, né? Então já tem um canal que eu vou divulgar. O que eu vou divulgar? Que daí é o criativo que a gente chama, né? Que é a Sim. parte ali da arte. Então é tanto a arte, que é a parte que é mais visual, quanto aquela parte da copywriting que eu falei para vocês, né? Do texto. Então a gente precisa definir e deixar prontos os criativos para poder veicular nessas plataformas. Isso quando eu estou falando do LinkedIn e quando eu estou falando do Meta, tá? No Google, obviamente, daí é questão de uma palavra-chave. Então você vai colocar a palavra-chave ali, você vai definir o título do Instagram, por exemplo, quando eu pesquisei, o que você quer que apareça no título, né? Do restaurante corporativo ali, quando a pessoa pesquisa. O nome da tua empresa, alguns diferenciais, propostas únicas de valor. Então você define isso daí, o que vai aparecer quando você está anunciando. Então esse é o Sim. primeiro passo. Olha, coisa interessante, eu fiz uma pesquisa aqui até para me preparar para esse episódio aqui, e eu acessei no Google como se eu fosse um cliente procurando por refeições para empresas, refeições coletivas, restaurantes de empresas. Eu explorei algumas palavras-chave que justamente o cliente lá, a pessoa do RH, iria utilizar. E eu explorei diferentes regiões ainda. Eu coloquei isso, botei região de Campinas, de Sorocaba, de Ribeirão Preto, da Baixada Santista. Fiz um trabalho bacana. E olha que coisa que para mim foi interessante, inclusive de algumas forma um pouco decepcionante, inclusive. Existem vários anúncios, várias empresas que fazem então os anúncios no Google e aparecem de alguma forma ali, mas a grande maioria, ao clicar, eu vou para o site da empresa, pego o site institucional e aparece ali uma coisinha ali. Teve dois casos que são mais profissionais e que aí o cara me conduziu para uma página de vendas. E aí eu cheguei ali, como eu estava fazendo o papel de um possível contratante de serviço de alimentação, cara, eu não queria ver lá a foto da fachada da empresa. Eu queria ver a proposta de valor. E aí, então, de todas as empresas, eu olhei ali mais de uma dúzia, duas, ou seja, eu olhei 12 a 15 empresas, duas tinham essa estratégia de fazer uma página de vendas daí e desse anúncio no Google me levar para um ambiente totalmente direcionado já com argumento para esse ambiente. Então, olha quanta oportunidade que tem aí, né, nesse cenário. Mas vamos lá, você falou de criativo. Aí eu quero te perguntar. Criativo é o anúncio, certo? E aí eu Exato. posso fazer um anúncio ali estático, que é uma arte com foto, o que for. Posso fazer vídeos também. É isso mesmo? Fala um pouco de criativo. Você falou que o criativo tem a parte do design, pode ser Uhum. foto, pode ser vídeo, tem o texto, que é o descritivo. Fala um pouco disso aí, só para a gente contextualizar aqui. Exato. O criativo, então,
é como você passa a mensagem. Então você pode passar através de uma parte estática, uma arte estática, né, que não tem móvel. Você pode passar por carrossel também, que é você passar um contexto, né? Você pode criar uma história através de um carrossel. E por que a gente fala que é criativo? Normalmente, então, tem a parte da arte, que é como que eu vou deixar aquilo ali bonito e atraente para a pessoa realmente gostar visualmente, mas o mais importante, qual que é a mensagem que eu estou passando, que é aquela parte da copy. Então, o criativo nada mais é do que isso, é eu passar ali a minha mensagem, seja através de um vídeo com uma edição muito boa. Inclusive, a gente fala aqui na V4 que muitas vezes o simples, o feio, entre aspas, ele vende mais do que o super bonito. Então é importante você entender como que eu vou comunicar com o meu público, né? Isso que o criativo precisa estar passando muito bem. Então o criativo nada mais é do que isso daí. Obviamente tem muitas, quando você define realmente a proposta única de valor e qual que é teu público, fica muito mais fácil para você produzir um criativo assertivo. E daí quando você produz o criativo assertivo é muito mais você consegue gerar atenção, né, do teu lead, né, do teu potencial cliente ali para ele dar o próximo passo, que é chegar ali na landing page que você já disse. Inclusive na landing page que você disse ali uma coisa muito legal, foi que a gente apresentou para o Kit, isso daí faz mais ou menos 2 anos, e foi uma coisa que a maioria das empresas não entende, se eu não me engano, o Kit também tinha um site, né, a gente trouxe para vocês a ideia da questão da landing page. E por que a gente traz isso, tá, pessoal? Uma coisa extremamente importante, é a parte da experiência do cliente. O que o cliente, quando ele pesquisa aquilo ali, ele está querendo ver? Se eu pesquiso sobre por exemplo, no exemplo ali da Ukit Balcão Buffet, às vezes eu caía no site da Ukit e eu via todos os outros produtos que eles vendiam, eu via uma coisa muito institucional. O site é muito disso, né? Institucional. Mostrar sobre o valor da empresa, mostrar sobre essas outras coisas. Mas não é o ponto. Qual que é o ponto importante da gente entender quando a gente está falando da experiência do cliente? A pessoa pesquisou sobre o restaurante corporativo. Ela quer uma empresa para fornecer refeições para a empresa dela. Então você precisa mostrar realmente a sua proposta única de valor ali no começo. Você não vai falar da tua empresa no começo. Você vai falar sobre o que você oferece, qual que é o diferencial e tudo mais. E mais para baixo você vai passando autoridade, daí você vai passando uma coisa institucional, mais valor e tudo mais. Então a página de vendas, né, é extremamente importante no processo de captação do marketing digital para empresas B2B, né, que vendem para outras empresas. Legal. Voltando um pouco ainda no anúncio, no criativo, eu quero comentar uma experiência minha, né? Há uns anos atrás eu pensava que o anúncio que tu faz ali, que o criativo que tu faz, que tu vai estar que tu vai patrocinar para aparecer para as pessoas nas plataformas, especialmente, nós estamos falando aqui, né, do LinkedIn, do Instagram, do Facebook. Eu imaginava que ali eu tinha que contar a história toda, ali eu tinha que contar a missa inteira, fazer um sermão. Aí o cara bate a porta na cara e a gente não sabe por quê, né? E aí tu falou uma coisa que é importante do próximo passo, né? Quer dizer que a estratégia é fazer anúncios e criativos para o cara seguir para o próximo passo. Por isso que tu falou de copy, por isso que tu falou de ser persuasivo, de ser interessante, de chamar atenção. Afinal de contas, tá todo mundo disputando a atenção, né? De todo mundo para todas as coisas. Então, tu tem essas especialidades na tua empresa aí, e que o cara escreve um texto focado em chamar atenção, a fotinho, a cor, tudo isso para o cara ir para o próximo passo, que é justamente da página de vendas, né? E esse foi Exato. outro conhecimento que você e que a V4 e através do teu time, né, vocês trouxeram para gente. E eu, como essa dúzia de pessoas essa grande maioria de empresas que eu pesquisei, o cara faz um anúncio, gasta o dinheiro e quando o cliente interessado clica ali, o cara cai lá num ambiente genérico, né? E aí, quando vê, já esfria e muitos vão embora e tal. Então, tu trouxe essa visão que o próximo passo depois do anúncio é a página de vendas, para o cara, então, criar ali a página de vendas. Tem uma estrutura, é isso, né, Léo? Tu Tem uma comentou um estrutura. pouco, tem uma estrutura de mensagem, que ali tu fala a tua proposta única de valor, mostra, tem uma fórmula de Sempre, etapas para até fazer a página para de vendas, é Até isso? para dar algo um pouco mais concreto nessa parte ali, voltando na parte do criativo, só uma coisa que você falou e me lembrou Sim. algo muito importante também. O pessoal normalmente quando vai fazer vídeo eles começam falando: Olá, bom dia, sou o Leonardo. Isso daí, pessoal, no anúncio não é a parte de anúncio de performance, né? Então a gente tem que ir direto chamando a atenção da pessoa. E daí o que chama a atenção da pessoa? Normalmente a gente sempre fala que tem que ter duas coisas. Ou eu tenho que puxar na ambição da pessoa, ou eu tenho que puxar na dor. Isso daí é a estrutura que a gente normalmente utiliza para realmente pegar a atenção da pessoa, captar a atenção da pessoa. Então, se eu estou fazendo um anúncio, se eu estou mostrando para ela uma mensagem, ou se eu estou ali na landing page, eu sempre vou pegar ou na ambição dela ou na dor.
em uma dor que que aquela empresa está passando ou uma ambição que ela tem. Sempre é uma dessas coisas. Então eu vou mostrar isso, daí depois na segunda página da landing page, né, falando então da parte da página de vendas mesmo. Então na primeira parte eu faço isso, na segunda eu puxo um pouco mais a dor, na terceira eu mostro qual que é a diferença do que o mercado faz para o que a gente faz, né, a diferenciação, a proposta única de valor do que a gente tem. Depois a gente vai mais para a parte de mostrar a autoridade, e depois no final eu mostro lá o serviço que eu presto, né? Daí eu entro um pouco mais em detalhes. Então tem vários exemplos de landing page. Eu posso, obviamente, depois a gente pode deixar na descrição ali o link de algumas da Ukit para vocês verem a estrutura também ali do que é feito na Boa, prática, né? boa, legal, boa ideia. Vamos colocar aqui na descrição, então, alguns. A gente tem hoje algumas campanhas diferentes, né? A gente vende praticamente buffets e vitrines, vamos chamar assim. Mas a gente tem, então, campanhas de anúncio, páginas de venda para food service, para supermercado, para buffet, para vitrine de atendimento, para as vitrines ilha de ponto extra de padaria, para mesa fria, mesa quente. Então, a gente tem vários estratégias separados, né? Que são os anúncios, os criativos, e cada um deles leva as pessoas para páginas de vendas também específicas. Como você falou, né? Imagina que eu sou, então, um cara de um supermercado e eu estou interessado numa mesa fria de frutas picadas para processar de hortifruti. Aí eu vou clicar ali, vai aparecer buffet de refeições, mas peraí, cara, nem quero isso. Quando eu já saio fora. Trazendo aqui, então, para o universo dos restaurantes corporativos, é a mesma coisa. Então eu tenho que me diferenciar, né? Vai que eu sou uma empresa de restaurante corporativo e eu quero me diferenciar e a minha proposta de valor vai ser fornecer coffee break, café da manhã, sei lá, tô chutando aqui. Vai que meio que eu quero me diferenciar e eu não quero entrar na briga por servir o almoço. Eu quero servir café da manhã, eu quero saber, quero fazer eventos. Então, é uma situação hipotética aqui. Então, o que acontece? Eu vou fazer meus criativos, meus anúncios dessa forma, vou fazer minha página de vendas dessa forma. É isso, né? Por exemplo, uma coisa bizarra aí, se for diferente disso, tu me corrige. Eu posso fazer um anúncio. Você que está buscando fazer. Você que está buscando, então, e precisa fazer coffee breaks, cafés para treinamento, café da manhã, lanches da tarde para tua empresa, conhece aqui a XPTO, não sei o quê, estou chutando. Isso poderia ser um vídeo dessa forma. E quanta gente deve estar querendo, né, ô Léo, no Brasil, ou aqui em São Paulo, ou na internet, quanta gente está querendo uma solução para café da manhã e para coffee break, por exemplo, certo? Perfeito. Exatamente isso. E então isso daí com certeza é um tipo de vídeo que você pode fazer e você vai se diferenciar, né? Então é a proposta única de valor. Minha proposta única de valor, Vicky, é servir o coffee break. As pessoas não estão olhando muito para isso, você já vai se diferenciar ali de começo. Outra coisa que você pode fazer também é pegar numa dor, né? Você que está passando por isso daqui, você que teve essa Ah, experiência, também é um outro tipo de que o boa. restaurante corporativo pode pegar, né? Que daí empresas que estão frustradas, seja pelos funcionários não estarem engajados ou por ir lá e outra empresa, né, ter fornecido um serviço não tão bom. Então você já pode pegar aquele gancho ali para trazer uma narrativa, né? Boa, trazendo a dor, hein? Você quer reformar o teu restaurante, que é uma empresa que pode, além de fornecer as refeições, ainda te dar uma assessoria completa e reforma, e botar equipamentos, imobiliários todos novos. Ou você que está pensando em trocar de fornecedor e já passou por vários aí, enfim, são coisas interessantes. Essas são apenas algumas possibilidades aqui de proposta única de valor, linkando ela, né, no anúncio e na página de vendas. Mas muito bem. Então, nós levamos o cara lá, levamos o potencial contratante de serviço de alimentação para a página de vendas. Ele olhou aquela coisa toda ali e aí então vamos considerar que, pô, gostei dessa proposta desse cara. E aí quais são os caminhos? Ele faz o Boa. quê? Tem muitas pessoas que acham que daí tem duas opções, ou que vai levar para um e-commerce, que é aquilo que a gente falou que obviamente não dá para restaurante corporativo, ou que vai levar para o WhatsApp. As pessoas acham normalmente que são esses dois caminhos, mas na verdade o caminho mais efetivo, principalmente quando a gente está falando de negócios que vendem para outras empresas, é a gente fazer um formulário. E daí você vai me perguntar qual tipo de formulário? Vai ser aquele padrão de nome, telefone, e-mail? Você pode fazer o padrão, mas não é o que a gente mais recomenda, né? Então tem o formulário ali no final da página, que qualquer pessoa que clicar em qualquer um dos botões, né, vai para o formulário ali no final, onde tem, obviamente, nome, telefone e e-mail, porque eu preciso entrar em contato com a pessoa, mas a gente gosta de fazer também algumas outras perguntas. Então isso daí é extremamente importante. Por quê? Porque daí isso daí vai me ajudar depois na parte do time de vendas. Já vou explicar esse contexto ali, tá? Então, por exemplo,
eu fiz o meu público-alvo e eu percebi que, por exemplo, para a V4 Company, para a gente é interessante atender empresas que faturam a partir de 6 dígitos mensais, ou seja, a partir de 100 mil reais. Esse é o nosso público-alvo, a partir disso daí. Então, o que eu vou lá e faço? Quando você entrar no site, na landing page ali da V4 Company, você vai ver que vai ter perguntas. Vai ter lá, qual que é a tua posição na empresa, se você é dono, se você é gerente, se você é sócio, se você é funcionário, se você é RH, por exemplo. Vai ter também qual é o faturamento mensal da tua empresa. Então, levando isso também para o restaurante corporativo, é a mesma coisa. A gente vai lá e vai puxar algumas informações do que seria o nosso público-alvo, né? Do que é a nossa base ali. Boa, boa. Pá, isso é interessantíssimo isso que tu falou. Esse filtro, né? Depois eu sei que até tem nome técnico aí, tem nome bonito aí, MQL, tem sigla em inglês e tal, sei, já aprendi isso. Esse filtro acho que é importantíssimo, né? Porque, por exemplo, vamos pensar aqui, eu não sei bem qual é o perfil dessa empresa de restaurantes corporativos, mas tem empresas de restaurantes corporativos que ele fornece refeições transportadas, por exemplo. Tem empresa que fornece refeições que ela cozinha no local. E eu não sei bem os dados agora, eu não quero explorar muito bem isso, mas, por exemplo, uma empresa que fatura para ter um restaurante no local, tem um faturamento mínimo, uma quantidade de refeições, por exemplo. Por exemplo, se o cara não tem 300 funcionários que vai servir 300 refeições por dia, abaixo disso é meio complexo de ter uma cozinha, cozinheiro, ter aquele processo inteiro. Abaixo de 300 refeições por dia, que são os 300 funcionários, provavelmente ele vai ter o restaurantezinho montado, vai ter o bifezinho lá, mas a empresa vai levar as refeições transportadas em cubas, em caixas térmicas e tal. Então, tem empresa que fornece marmitex, tem empresa que fornece transportada somente, tem empresa que só fornece refeições com cozinha local. Então, isso tudo está querendo me dizer, tu está dizendo aqui que isso nós vamos filtrar no na página de vendas. Coloca as perguntas ali, coloca um pouco de coisa, até para eu poder seguir com um atendimento personalizado para quem tem liga, para o meu público-alvo, realmente, é isso? Exatamente, porque assim, além de filtrar, né? Então eu filtro primeiro, que daí eu vou passar para o meu time comercial ali, eles já vão ter filtrado, por exemplo, se a empresa não bate ali o critério, não compensa para ela, né, ter o serviço ali do restaurante corporativo, você não vai gastar o tempo do teu vendedor ali. O teu vendedor vai ficar gastando tempo com aquela pessoa que você sabe que não é um cliente potencial. Então você vai lá e vai mandar uma mensagem falando: olha, a gente atende normalmente assim, assim, assim que funciona e pronto. Você não vai ficar utilizando o seu tempo daquilo, né? E outra coisa também é para dar mais informações. Então o vendedor ele já chega muito mais de uma forma muito mais personalizada, né? Do que só ter o nome ali do Marcelo, eu também consigo já entrar com algumas informações. Se você quiser perguntar o nome da empresa também ali, você já consegue, obviamente, pesquisar e fazer uma pesquisa prévia para na hora do seu vendedor abordar aquela empresa, já vai ter alguns outros dados, né? Então, além de filtrar, também tem essa parte das informações, né, de dados, que hoje em dia é um dos ativos mais importantes, né, você ter dados. Boa, boa, entendi. Bom, eu pessoalmente sou totalmente contra o lead entrar direto no WhatsApp. Eu sou totalmente contra, eu digo que tem muito zumbi na internet, né? E claro que a página de vendas, né, já filtra. Aquele anúnciozinho lá com o cara clicando ali, botão direto do WhatsApp, aquilo ali é um terror, né? Aquilo ali tem um monte de gente na internet zumbizando, que nem eu falo à noite, clicando ali e depois Curioso. some, né? Mas se o cara clica para uma página de vendas, já dá uma olhada ali, preenche um formulário, como você comentou, olha o filtro disso. Cara, se eu quero só dar uma olhada, só dar uma conhecida, eu não vou preencher os dados ali, eu vou preencher os dados se eu tenho um interesse real, né? E tu trouxe esse outro ponto que eu quero frisar aqui, vou repetir para complementar aqui, é justamente essa parte das informações, né? Cara, porque assim, perguntas, essa pesquisa prévia, né? Eu olhei a empresa, olhei a região que é. Cara, vai que um cara que preencheu ali é um cara lá de Recife, do Nordeste, e a minha empresa de restaurantes corporativos eu não atendo lá. Então eu posso agradecer aquele cara ali, posso dizer que no momento eu tô atendendo, ele está fora da área de atuação da minha empresa, ou então eu posso pesquisar ali e olhar coisas e tal para poder manter uma boa conexão, para ter um bom diálogo com o cliente. É isso, né? Exato, isso daí é extremamente importante porque daí você poupa o tempo do teu time comercial e daí já entra ali no que você falou também, de mandar uma mensagem direto no WhatsApp. E daí tem aquela parte das empresas que normalmente vocês podem ver na internet, que tem aquelas brincadeiras que o pessoal faz, que é o time de marketing contra o time de vendas.
muitas empresas têm essa dinâmica, né? Porque o pessoal de vendas vai estar falando, olha, mas você está me trazendo aqui um monte de pessoa desqualificada, os caras não querem, são tudo curioso, são zumbis, que nem você falou ali, ou vai falar, não, essa pessoa aqui não está com 300 refeições, então você está fazendo um marketing aqui de me trazendo pessoas que não é o meu público-alvo, não vai fazer sentido. Então o time de vendas vai estar falando isso e o time de marketing vai estar falando, não, mas o teu time de vendas é muito ruim, o vendedor não sabe vender para ninguém. Então é um brigando contra o outro, né? Como que você faz para não fazer essa briga? Além de filtrar, além de você fazer o filtro e fazer aquela parte ali que a gente comunicou, da parte de informação, que você coleta dados, né? Você também tem essa parte. Então você não tira a responsabilidade de um ficar botando a culpa no outro. Cada um vai ter a sua responsabilidade. Eu tenho métricas, eu sei quantas pessoas preencheram o formulário, quantas ali falaram para mim que estão na região de São Paulo, eu só atendo São Paulo, e quantos, por exemplo, tem mais de 500 refeições diárias. É o meu filtro ali. Então, eu vou chegar ali no meu time de vendas e falar, olha, peraí, essa empresa aqui, a taxa foi de 70% de empresa que se cadastrou para empresa qualificada, só está recebendo lead qualificado. Então, peraí, vamos ver as outras partes, né? Então, o problema está ali. Ou não, o problema está no marketing. O problema as empresas que estão vindo aqui são tudo curiosos. Os caras têm 100, tem 50 colaboradores ali, obviamente não é meu público-alvo. Vocês não estão conseguindo comunicar. Então, você consegue responsabilizar, entender qual parte ali está o problema, para você melhorar, né? Mudar aquela parte ali para trazer resultados. Boa, legal. Bom, muitas empresas, né, param por aí. Ó, te entreguei o lead, ele está minimamente qualificado e o cara para por aí. Um dos pontos fortes aí que me fez gostar muito e me fez valorizar, eu aprendi muito também com o trabalho, com a metodologia da V4, a qual vocês nos ensinaram, é que vocês vão adiante. Como o business, como o negócio, como a proposta é fazer vendas através da internet, marketing e vendas através da internet, vocês não param por aí. E aí e eu acho que esse é um ponto super importante, e eu queria explorar um pouco esse processo agora das vendas, o processo do atendimento do cliente. Então vamos lá. A gente fez os anúncios, achou o público certo, o cliente clicou, caiu na página de vendas, preencheu direitinho, e eu cheguei ali no meu cliente ideal, no perfil de cliente ideal. Faz de conta que eu atendo no estado de São Paulo inteiro, acima de 300 refeições, e eu estou em busca de empresas que querem servir, que querem com administração local, querem cozinhar com cozinha no próprio restaurante, e é tudo isso que eu faço, e é isso que esse cliente me entregou. Eu vi que ele é ali, sei lá, um coordenador de RH responsável pela contratação de serviços, e aí eu tenho aqueles dados para a empresa ligar. Me fala um pouco como é que funciona, então, normalmente de uma forma sintética. Depois a gente pode explorar um pouco mais como funciona o processo de vendas e o que vocês ajudam, orientam nesse sentido. Estamos com o lead qualificado na mão ali. O que nós vamos fazer com ele? Antes, eu vou falar sobre, então, vai ter uma informação extremamente importante, mas antes é importante entender o raciocínio do porquê. Então, eu vou começar falando aquela parte ali, beleza, qual que é o próximo passo? Recebi o lead ali, qual que é o próximo passo? É meio lógico, é eu ir lá e abordar a pessoa, né? Então, eu recebi o lead, eu vou abordar aquela pessoa. Então, o primeiro passo é a abordagem. Quando eu abordo, depois de abordar, tem uma coisa extremamente importante que as pessoas não levam em consideração. Quantas pessoas eu abordei e quantas eu consegui conversar? Porque vocês vão ver que nem sempre, quando a pessoa se cadastra, ela segue uma conversa. Então a gente chama de conexão, fase de conexão, que eu consegui ter uma conversa de fato, para ver se o que eu tenho para oferecer faz sentido com a pessoa, a gente conseguiu ali trocar as ideias ali, tá? Então a primeira parte é a abordagem, vou fazer a abordagem, e depois tem a parte da conexão. Quando eu faço parte da conexão, tô lá conversando, tô conversando com o Marcelo ali para vendo se ele se encaixa no meu cliente, no meu perfil de cliente que eu atendo. Daí tem a parte da qualificação. Eu tô qualificando ele então, né? Tô vendo se faz sentido eu vender para ele ou se não faz, porque senão já não vou perder meu tempo ali depois para passar uma proposta para ele, para ficar vendo coisas em detalhes ali. Então tem essa parte. Depois da qualificação, eu passo para a oportunidade. Daí que entra o ponto que eu queria falar com vocês. Normalmente, as empresas de B2B, elas separam. Tá? Então a gente separa um time para uma pessoa para pré-vendas e uma pessoa para vendas. Então tudo que vem desde a parte de abordagem até a parte de passar a oportunidade, né, que é passar quando vai ser o orçamento e tudo mais, a gente separa entre o time de pré-vendas. Então é uma pessoa que só faz a pré-venda, isso daí traz uma eficiência. E depois a parte de orçamento até a parte do fechamento da venda é um closer que a gente chama, né, que é o vendedor que vai fechar a venda. Então esse é o processo normalmente, tá? Que a gente utiliza na parte de vendas. Legal. Bom, para mim,
conhecer esse processo, eu conheci isso há um tempo atrás, li livros lá e tudo isso, receita previsível e spin selling, li um monte de coisa assim, mas eu fui aprender e botar isso na prática de maneira eficiente com a tua ajuda e com a tua assessoria aí. Estou sendo sincero nisso. Uhum. E para mim foi difícil entender sobre isso, porque eu sou vendedor old school. Eu sou vendedor aquele, cara, comecei ali há 33 anos atrás, com a pastinha na mão. Cara, não tinha nem celular, velho. Quem diria essas coisas todas agora aqui, né? Então eu tinha com a pastinha na mão, cara, e a minha primeira atitude de vendas, eu peguei uma avenida, isso lá em Porto Alegre, uma avenida gigante, chama Cristóvão Colombo, e eu levei um dia caminhando pelo lado direito da avenida, das 8 da manhã às 6 da tarde, batendo em tudo quanto é porta, birosca, bar, restaurante, barzinho. E no segundo dia, eu caminhei a volta, ao lado esquerdo, voltando toda aquela grande avenida lá, entregando catálogo, fazendo coisa. Cara, foi uma experiência incrível, assim, eu tomei portela na cara, eu tomei... ganhei refrigerante de outro. Foi uma coisa incrível, assim. E por incrível que pareça, no final do dia, eu bati num barzinho lá e o cara tava montando um restaurante ali, né? E aí eu pude iniciar, pude encaminhar. Então eu já fiz prospecção, eu já vendi, eu cuidei, eu fazia, eu digitava o orçamento, eu aprendi a fazer projeto, ou seja, eu fazia a jornada inteira, cara, daquilo. E aquilo, isso é um processo super complexo. E eu tenho certeza que vai ter várias pessoas que vão nos assistir aqui. Essa semana mesmo eu conversava com um amigo, ele foi meu colega numa empresa que eu trabalhei ali em 2008 de restaurantes corporativos, que é uma das maiores empresas de restaurantes corporativos do Brasil. É uma multinacional brasileira que tem a sede aqui em Campinas. Quem está assistindo já sabe qual é. E ele era diretor da unidade do Paraná na época. E agora já faz uns 5, 6, 8 anos, não sei, que ele tem uma empresa dele, de restaurantes corporativos. E ele falou: Marcelo, como eu vou fazer para vender? Porque eu não consigo treinar as pessoas, porque eu não consigo que ninguém entenda essa etapa inteira. Aí eu falei para ele: Fulano, você trabalha há 30 anos nesse segmento, teve essa experiência. Será que alguém vai poder esperar vários anos? Aí eu tô lascado. Eu falei, pois é. Eu vou trazer essa história toda aqui, contei até para a pessoa se identificar um pouco. Cara, a divisão do trabalho. Quando você me explicou, então, da visão de pré-vendas, da visão do vendedor separado, cara, eu pego essa jornada completa de atendimento, fragmento, divido ela, pelo menos em pré-vendas, em vendas e pós-vendas. São 3 pontos que eu, old school, ou todos os vendedores old school faziam tudo sozinho, a gente fragmenta, fica muito mais fácil para fazer o treinamento, fica muito mais fácil para contratar a pessoa e a pessoa replicar. Começa a ter previsibilidade nisso. É isso que tu isso que tu nos explicou aqui, e eu quis então traduzir um pouquinho assim, traduzir não, quis complementar com essa visão assim da minha experiência, tanto no segmento de expositores, mobiliários e equipamentos para food service, para restaurantes, cozinhas industriais, como também para o segmento de restaurantes corporativos. Então vamos lá. Aí tem o que tu me disse que o cara separa para pré-vendas, então o cara vai ali, recebe o lead, esse cara que normalmente é o vendedor, vamos chamar assim, iniciante, por que não Uhum. dizer, né? É a primeira etapa, eu posso colocar os vendedores ali, ele liga, qualifica, confirma as informações, e normalmente numa venda B2B, ele tenta marcar uma reunião, uma videochamada, é isso? Isso. Ou uma Legal. ligação, né? Uma ligação, uma Uma videochamada, ele ligação. vai para alguma parte ali, obviamente tem que ver o segmento, então tem coisas que faz sentido para um e outras que faz sentido para outro. Mas o papel do pré-vendedor, ele é muito importante, mas ele é uma coisa, querendo ou não, que acaba sendo um pouco mais simples, né? De você qualificar ali a Uhum. pessoa. Então é muito importante os pontos positivos de você separar, que nem você disse ali. A primeira coisa é, todo empresário sabe que uma das maiores dificuldades é você contratar a pessoa, né? Você achar a pessoa boa, contratar pessoas ali e treinar elas. Então, isso daí, essa parte de você separar pré-vendas e vendas, já ajuda nisso. Por quê? Porque você consegue fazer um plano de carreira para a pessoa, né? Onde ela começa num ponto A e ela vai até o ponto B, por exemplo. E, além disso, também aumenta, então, a questão da eficiência. Por quê? Porque eu vou estar fazendo somente o que eu sei fazer muito bem. Se eu sou um vendedor, eu sei negociar, por que eu vou ficar perdendo meu tempo fazendo uma qualificação e falando com pessoa que nem tem chance de comprar, né, o meu produto? Então, você traz um pouco mais de eficiência quando você faz isso daí também, e você consegue melhorar, então, o processo. Você consegue vender mais com o mesmo número ali de contatos, basicamente.
tá? Ah, Então isso daí é uma virada de chave que quando a gente implementa nas empresas dá muito certo. legal, olha quanta coisa interessante tu trouxe, né? Tu trouxe aqui facilidade para treinamento, tu trouxe aqui essa visão de plano de carreira, e tu trouxe aqui, então, aquela questão de otimização da Do força tempo de da pessoa. vendas mais especializada. Isso tudo é facilmente colocado em prática em função desse conceito de pré-vendas e vendas. Sabe que eu ouvi há um tempo atrás um podcast com ele é um dos herdeiros e é um dos líderes do grupo Raia Drogasil, do grupo RD de farmácias, né? Que é o maior do Brasil. E ele trouxe um dado ali que eu me inspirei e utilizei ele como exemplo. Na Raia Drogasil, eles só contratam balconista. Balconista é a primeira etapa da jornada dentro da organização inteira. Cara, eu só contrato balconista, muitas vezes como primeiro emprego, normalmente pessoas que não sabem nada, que não têm vícios, e elas entram ali como balconistas, e ali tem um plano de carreira desenhado. Cara, eu fiquei até emocionado. O cara comentou que, cara, o diretor comercial começou não sei quantos anos atrás com um balconista. Cara, o diretor de marketing, ele deu alguns exemplos lá. Vários caras de liderança de primeiro nível e, obviamente, nos outros níveis também, foram caras que começaram como balconistas, cara. Aí olha que legal isso, como isso conecta com o que você trouxe aqui, né? Porque, afinal de contas, se você contratar vendedores júnior, colocar o cara na tua empresa para o cara trabalhar ali na área de pré-vendas, que é um universo mais fácil, mais simples de treinar, de receber. Cara, daqui a pouco tu vai descobrir uns talentos, vai descobrir um cara, vários aviões ali que vão poder passar para a segunda etapa. Você vai dar aquela mentorada no cara ali e o cara vai estar fazendo vendas, cara, complexas, sim, porque ele já conheceu a tua empresa, conheceu o teu mercado. Agora é muito difícil você ensinar a jornada inteira, treinar a jornada inteira. Agora, se você segmentar, eu acho que esse é o segredo para vendas B2B, para vendas complexas, que também são essas vendas consultivas, né? Que é o caso de refeições corporativas, são vendas consultivas, porque apesar de ser comida, de ser refeição, cara, tem muito detalhe, tem muitas nuances, então esse é o ponto. Então vamos lá, voltando na jornada, o cara fez o pré-atendimento, ele fez o atendimento ali, alguns vendem, outros não vendem, mas tá. E eu queria que tu falasse um pouco agora sobre essa questão de que é o conceito do cientista do marketing digital, Uhum, certo? Que é essa parte, então, de dados, dessa uhum, cultura data-driven, então, que é a gestão através de dados. Isso foi uma boa. coisa importante, porque a partir. Bom, aí tu pode mesclar essa cultura e depois quiser complementar sobre a questão do funil agora de vendas, certo? Uhum. Como é que trata os dados? O que que isso pode me fazer vender mais? Começa aí pra gente com esse conceito do cientista do marketing. Cara, cientista é um cara que analisa dados, que Testa e busca, analisa, né? que É, ele testa e testa e analisa. Boa, analisa. boa. Boa. Então, só para. Já vou entrar nessa parte do cientista, de como que é na prática ali com dados, mas é importante, antes disso, a gente entender qual que é o funil por completo, né? Então, a gente falou ali, beleza, tem o lead ali no começo, o lead qualificado, né? Que a gente chama de MQL, que é lead qualificado do marketing, que é aquele que bate aqueles critérios que a gente comentou ali. Depois disso, eu tenho a abordagem. Depois da abordagem, eu tenho a conexão, que é quando eu conectei com o lead. Depois disso, eu tenho a qualificação. Então, depois que eu qualifiquei, que é o pré-vendas ainda, ele vai lá e passa a oportunidade, né? Quando for para fazer um orçamento ali para aquela empresa. Então, daí acabou o papel do pré-vendas ali. Beleza, a oportunidade. A partir disso, claro que dependendo do tipo de negócio, pode ser diferente, porque tem negócio que eu só preciso de uma ligação ali e eu já consigo fazer a proposta ali na hora. Tem negócio que eu tenho que fazer a primeira ligação, entender, daí depois apresentar uma proposta para uma pessoa. Enfim, tem algumas diferenças. Mas o ponto, qual que é o normal? Então a gente tem o orçamento, então tem a produção do orçamento, a apresentação do orçamento depois, no funil. Depois disso tem a negociação e daí tem a venda. Normalmente esse que é o funil por completo, tá? Então, relembrando desde o começo, a gente tem abordagem, conexão, qualificação, orçamento, né, que é quando você passa ali pro closer, pro vendedor, ele prepara o orçamento, ele manda o orçamento, daí ele começa a negociar e depois fecha a venda. Esse normalmente é o funil, beleza? Boa, Depois, falando do funil, eu queria complementar uma coisa. uhum, Cada um tem o seu processo de vendas, né? Cara, exato,
Um gosta de fazer visita técnica, o outro convida o cliente para vir na sede para almoçar no restaurante que ele tem. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua forma. E aí, dentro dessa estrutura de funil que você apresentou, o cara vai adequar ali dentro cada etapa conforme o jeitinho e o modo de ser de cada empresa, certo? Exato. Por isso que é importante você ter um filtro na vida como um tudo, né? Então eu estou falando aqui os princípios, são princípios. Você tem que entender do teu negócio e entender onde que vai variar cada uma ali. Mas o princípio é, não vai mudar. Aquilo ali não muda. O que pode mudar é você adicionar uma coisa ou você ir lá e mudar o nome de outra, né? Mas que tem o mesmo princípio ali. Normalmente nunca sai desse princípio ali quando a gente está falando de site sales B2B, tá? Então isso daí é um conceito extremamente importante. Agora, ligando ali para aquela parte do cientista, é basicamente o seguinte: o que é o nosso trabalho? Isso começa desde a parte do marketing até a parte final, que é a linha final, né, de venda, de quando realmente faturou. Que é basicamente eu pegar, beleza, chegou 100 leads para mim nessa semana. Chegou desses 100 leads, quanto que eu consegui conectar? Quantos que eu fiz a abordagem? Obviamente tem que ser 100, né? Se chegou 100 leads para mim, meus vendedores têm que ter entrado em contato com 100. Quantos desses que eu abordei, eu consegui conversar com eles? Ah, Leonardo, foi 50, ou seja, 50%. Então sempre tem 3 dados que a gente pega aqui, tá? É extremamente importante a gente entender isso daqui quando a gente fala de marketing de performance. São 3 dados desse funil. Primeiro dado é a parte de volume. Então tem que saber volume de cada uma daquelas colunas ali que eu falei para vocês do funil. Depois, porcentagem, quantos que é de um para outro, a porcentagem do funil. E terceiro, que é o custo. Quanto que eu pago para cada uma? Porque para você conseguir ter cada uma daquele volume, você fez um investimento, né? No tráfego pago e tudo mais. Então você precisa saber desses 3 volumes. Quando você sabe desses 3, qual que é o meu trabalho? Basicamente é o seguinte: se eu vi que naquela parte de abordagem para conexão está em, por exemplo, 50%, que nem eu falei para vocês, eu sei que a média de mercado está em mais ou menos 70%, 80%. Essa é a média do mercado. Ou seja, a tua empresa está fazendo menos do que a média do mercado. Então, beleza, a gente tem essa métrica, eu já sei que esse está sendo um gargalo. O que eu tenho que fazer? Eu vou lá, como um profissional, e eu vou entender o porquê que isso daí está sendo menos do que a média do mercado. Vou lá e vou pegar as hipóteses. Primeiro, vou ver o tempo de resposta. Tem vários estudos que mostram na prática que o tempo que você demora para responder seu cliente impacta diretamente no segmento, se ele vai te responder ou se ele não vai. Inclusive, teve uma experiência para mim que foi marcante, que eu falei, cara, isso daqui é uma aula, claro que daí depende do porte da empresa, mas eu me cadastrei para uma imobiliária ali para comprar um imóvel, e na hora que eu me cadastrei, teve uma automação ali que ligou e deixou um vendedor na linha na hora, deu tipo literalmente 10 segundos que eu cadastrei, a pessoa me ligou. Como que você não atende, né? Que você não conecta com uma pessoa dessa? É muito fácil. Então, o ponto até 5 minutos é ótimo. Então, daí eu vejo a primeira coisa dessa. Qual está sendo o tempo de resposta do seu pré-vendas, né? Do teu time de pré-vendas ali? Tempo de resposta. Depois, abordagem. Como que está sendo a mensagem? Como que está sendo a ligação? Está fazendo ligação primeiro? Está mandando uma mensagem primeiro? Qual que está sendo ali a mensagem que você está passando para a pessoa? Então, esse daí já é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é extremamente importante, que a maioria das empresas também não vem, que é a cadência. O que é cadência? De uma maneira muito simples. É quantas vezes eu vou fazer o contato. Vocês concordam comigo que vocês estão gastando dinheiro para você adquirir aquele lead. Então, eu utilizei ali uma grana que eu investi para captar aquele lead. Se eu simplesmente chamo ele uma vez e depois eu esqueço dele, eu estou perdendo dinheiro. Porque essa pessoa pode não ter respondido por 50 motivos. Pode ser porque ela não estava disponível no momento, pode ser porque aconteceu outra coisa ali, ou pode ser simplesmente porque você tem que chamar a atenção dela de novo. Então você tem que manter uma cadência, que é manter contatos com essa pessoa. Você desenhar ali um fluxo onde, beleza, no dia 1 eu vou fazer isso, no dia 3 eu vou fazer isso, no dia 5 eu vou fazer isso, até o dia 15, onde eu vou dispensar esse cliente. Vou falar, olha, vou mandar uma mensagem de encerramento falando para ele, olha, tentei em contato com vocês 5 vezes e não consegui ali o contato, então vou encerrar aqui para não perder meu tempo e não ficar te incomodando. Se for preciso, você volta aqui e me chama. Inclusive, essa mensagem normalmente tem uma taxa de resposta muito grande, porque daí você deixa de ser o vendedor que está indo atrás e você fala para a pessoa, olha, se você quiser agora, você que vai ter que vir atrás de mim, né? Então, normalmente tem uma taxa de conexão muito grande. Então, o trabalho do cientista é o quê? É eu analisar aquele funil que eu mostrei para vocês, entender qual que são aqueles 3 volumes que eu falei, aqueles 3 métricas, que é o volume, porcentagem e o custo, e eu ver, beleza, tá fora da métrica do mercado? Qual que são as alavancas que vai fazer eu crescer essa porcentagem ali? Essa que é o princípio, né, do cientista. Poxa, legal, legal. E olha só, então a gente falou aqui, queria recapitular primeiro para fazer uma pergunta. Nós falamos então que eu tenho que fazer aquele planejamento inicial, falou lá das fortalezas, proposta única de valor, público, definição de plataformas, de canais de aquisição, aí verba de mídia, depois os criativos, os anúncios, textos, vídeos, depois landing page, depois essa história toda de funil de vendas, complementando com os dados. Cara, isso aí é um universo gigante de especialidades, né?
Então agora fala para mim, assim, eu queria saber de uma maneira mais profissional, né? Como que é a estrutura da V4 Company, como que é a estrutura da tua unidade. Não quero saber quantidades, eu quero saber assim, quais são as especialidades que você precisa ter, quantos tipos de profissionais que você precisa ter para fazer esse trabalho de qualidade, né? Porque na realidade, cara, tem generalista que faz, tem gente que faz melhor, gente que faz pior e tal, não sei. Não é esse o ponto. Quero saber de uma maneira profissional e tal, quais são as especialidades. Tu andou falando de copy, aí o cara pode deduzir que precisa ter design para fazer edição de vídeo, mas fala um pouco aí desse universo, então, quais são as disciplinas, quais são as especialidades dentro do universo de marketing e vendas que o teu time tem, por exemplo, que a V4 Company tem. Boa. Normalmente, a primeira pessoa que a gente precisa ter no projeto é o estrategista, né? É aquela pessoa que vai identificar tudo que a gente falou ali no começo, da proposta única de valor do canal, como que eu vou separar a mídia de cada uma, como que eu vou fazer o funil de vendas, tudo isso daí é importante você ter uma pessoa. Então, é o estrategista que a gente chama, né? Que a gente chama de gestor de projeto aqui. Depois do gestor de projeto, daí a gente precisa das duas pessoas de criativa. A gente separa aqui. Por quê? Porque a gente quer muito na questão da especialidade. Então, se eu tenho uma pessoa que ela é especialista em escrever textos, ela vai escrever texto melhor do que um cara que vai escrever texto e fazer design ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma pessoa específica que faz o texto, que é o copywriter, que a gente chama, e tem o designer, que é a pessoa que faz somente o design, a parte da arte ali, mais visual, a parte de edição de vídeo e tudo mais, tá? Então, nisso daí são três. Tem mais uma pessoa, que é o gestor de tráfego, que você vai estar colocando verba para você colocar ali naquelas plataformas digitais. Então, você precisa de uma pessoa para manusear essa verba, né? Subir os anúncios, otimizar, garantir que você está tendo o menor custo possível e trazer esses dados para você através de uma visualização de uma tela, de um dashboard, que a gente chama, né? Normalmente. Então, só isso já são 4 profissionais. Outro profissional que a gente começou a implementar faz mais ou menos uns 6 meses que a gente está implementando na unidade, que está dando muito certo, é uma pessoa específica que só faz o treinamento comercial do cliente. Então eu pego aquele meu gestor de projeto, ele desenhou todo o funil, ele fez toda a estratégia. Só que esse cara não necessariamente ele é vendedor, ele não sabe como vender na prática. E se ele identificou ali que tem um problema na parte do time de vendas, quem que é ele para fazer um treinamento comercial para o teu time de vendas? Às vezes ele pode não ter autoridade para fazer aquilo porque ele não está no dia a dia. Então o que a gente implementou? A gente implementou mais uma função ali, que é uma pessoa específica que está ali vendendo no dia a dia, que ele vai lá e faz o treinamento para aumentar a taxa de conversão de uma fase para outra, que é aquela que a gente tinha falado ali. Então, se você for pegar uma estrutura básica, você precisa desses 5 profissionais, tá? Claro que isso daí são funções. Você quer fazer um profissional fazer tudo, ser generalista? Você pode tentar. É o ideal? Eu não acredito que seja o ideal. Agora, pode me perguntar também, pô, então vai ficar muito caro. Então, essas 5 pessoas aqui, minha empresa talvez não tenha porte para contratar 5 pessoas. E daí que entra o ponto que a gente tem 3 níveis de equipe, né? A primeira nível de equipe é compartilhada. Então, esses 5 profissionais, eles não vão atender só você. Ele vai atender outras empresas também, porque você não está num nível que só precisa atender você, né? Por exemplo, a gente tem a XP Investimentos na base, e a XP Investimentos só tem uma equipe dedicada só para esse time, né? Então, não necessariamente precisa ser para você também. Então, o ponto é, você precisa ter especialidade. Tua empresa precisa ter especialidade. Então, a gente tem todo o know-how desses profissionais na tua empresa por um custo de um profissional só. Basicamente, esse que é o que a empresa precisa, né? Esse é o a maneira que a gente acredita. Você pode testar com uma pessoa fazendo generalista? Você pode testar. Daí é questão do que você quer fazer, né? Boa. Eu te perguntei isso justamente para trazer para essa realidade aqui, para esse ambiente das empresas de restaurantes corporativos, né? E essas empresas, pelo menos as que eu conheço, que são dezenas ou até sei lá quantas aí que eu conheço, que são clientes aqui da Alkit, as quais eu me relaciono, a maioria tem, entre aspas, uma área de marketing. E essa área de marketing, muitas vezes, ela cuida praticamente daquele marketing de PDV, marketing do ponto de venda. O cara faz lá toda a parte de comunicação do ponto de venda, faz a parte de ambientação. Putz, trabalhos incríveis, cara. Puxa, eu vejo empresas assim que os caras trabalham muito bem esse ponto. Acho que a maioria delas trabalham também essa questão das redes sociais também, mais com a visão, assim, eu diria, respeitosamente com essa visão de marketing de conteúdo, com essa visão de design e tal. Então eu vejo que a maioria dessas empresas, se elas plugassem uma assessoria de marketing como a tua, de marketing veio através da internet, iria funcionar muito bem, porque ela já tem um repertório, já tem
Cara, tu não vai desenvolver e fazer tudo isso do nada sozinho, né? Tu precisa de alguém que tenha o repertório, o conhecimento específico, que saiba o jeitinho da empresa, que encaminhe as coisas. Então, não vai funcionar sozinho. Vocês não têm nem bola de cristal e nem fazem mágicas, né? Esse é um ponto que eu gosto de falar. Mas as empresas de restaurantes corporativos, elas já têm. Tem uma empresa pequena de um conhecido meu, que é nosso cliente, que ele tem uma pessoa. Cara, tá ótimo. Ela é generalista, uma moça generalista, ela faz toda essa parte de criação, super legal. Olha o quanto que ela pode colaborar nesse processo de vendas através da internet, com um time como o teu, por exemplo, que tem todos esses especialistas, e a pessoa tem esse repertório. Cara, a pessoa pode te dar vídeos para você, a captação de vídeos, fotos, uma base toda de conhecimento para o time de estrategista, de copy, de gestor de tráfego, lapidar e transformar nesse ponto aqui com coisas, com anúncios, né, que sejam, que capturem a atenção e todas essas coisas. Eu perguntei isso na Alkit, então nós tínhamos um time de marketing, era reduzido, mas nós tínhamos, e aí nós migramos, então, nós temos um gestor da área de marketing aqui, e que ele, então, hoje, ele faz gestão de 3 times, né? Ele faz essa interlocução melhor. A interlocução com a V4, o seu time, faz a interlocução depois com uma social media que faz aquelas publicações que é o marketing de conteúdo, e recentemente a gente tem, então, um outro time que está nos ajudando nessa parte do Mercaurantes Cast, que está nos ajudando também na parte do Marcelo Stack, então, do meu perfil profissional, que está permeando na Alkit, no Mercaurantes Cast e tal. Aí eu quero te fazer uma pergunta agora sobre isso. Muita gente, tu vê, né? Tu olha alguns exemplos aí, né? Tu olha, vou pegar um exemplo bombástico aí, Elon Musk. Pô, Elon Musk, ele puxa, ele lidera, né? As ações de marketing das empresas dele, né? Quem não conhece Elon Musk, Tesla, quem não conhece esse processo todo, mas vamos trazer agora para o Brasil. Pô, olha o Luciano Hang, né? O velho da van. Porra, eu sou fã, cara, desse cara como empresário, o que ele faz, assim. Tu olha o cara da CIMED, então. Enfim, tantos caras, Adib. né? Uhum. O João Adib, né? Tantos caras que eles estão, então, colocando a cara. E aí eu quero te perguntar qual é a tua opinião sobre isso. Eu já sei, mas eu quero perguntar para nossa audiência aqui, para tu responder para a audiência saber. Cara, é fundamental ter uma cara e normalmente ser o dono, um dos donos, o fundador, ter uma cara ali no marketing, mostrando, passando a mensagem, falando. Quero saber se é fundamental e eu quero saber se, na tua opinião, também isso pode ajudar a vender mais. Boa, ótima pergunta. Isso daí foi alguns tópicos de discussão que a gente já teve, que a gente chegou a comentar. E é extremamente importante entender uma coisa. Contexto é rei, na minha visão. Contexto é rei, tá? Eu posso falar para vocês que é uma obrigação isso daí acontecer? Não, não é uma coisa que se a pessoa ali, se o CEO, se o dono não aparecer, não vai ter resultado no marketing? Não. Existem várias empresas que você não sabe quem que é o dono e tem muito resultado no marketing. Então, não necessariamente é fundamental, que é um ponto que, se você não tiver, você nem começa. Não é isso. Você pode começar sem, você pode fazer sem. Tem várias empresas, inclusive você deu um exemplo da empresa ali de fora do Elon Musk. Tem uma empresa que eu gosto muito, que é de roupa de esporte, de academia, se chama Gymshark. Basicamente, ela está no mercado faz mais ou menos 10 anos. O CEO, ele tem 28 agora, ele começou a empresa com 18, ele não fez nada, ele não apareceu nos 6 primeiros anos da empresa, e a empresa já valia 500 milhões de dólares. Hoje em dia a empresa vale mais de 1 bilhão de dólares e ele começou a aparecer, mas ele construiu uma empresa de 500 milhões ali sem aparecer. Então não necessariamente você precisa fazer. Agora, é uma coisa que vai ajudar na parte do marketing, é uma coisa que vai realmente impulsionar? Com certeza, isso daí sem dúvida nenhuma. Você pode ver que tem vários empresários que estão começando a entender que a mídia importa muito. A atenção é a moeda do século XXI, né, que a gente está. Então é extremamente importante. Se você conseguir fazer isso, se você tiver disponibilidade, é uma coisa que eu realmente pensaria para começar a investir. Inclusive foi o que eu falei para você ali naquela época que a gente estava conversando também, né? Exatamente. Esse foi um ponto, né, da gente.
Eu vou trazer aqui, então, de novo para esse universo. Eu não quero falar em nomes específicos, porque eu não tenho autorização, muito menos procuração para falar sobre isso, mas as pessoas, nosso público aqui, quem trabalha e quem opera nos restaurantes corporativos, vai saber exatamente do que eu estou falando. Vamos pegar as três gigantes. Existem 13 empresas gigantes do segmento de restaurantes corporativos. Tem uma brasileira, tem uma francesa e tem uma que era inglesa e recentemente foi adquirida por um outro grupo. Mas tem três gigantes. Das três gigantes, e que elas têm uma condição de destaque no mercado de restaurantes corporativos, somente uma delas tem um dono que é o fundador e que bota a cara, que todo mundo conhece, que todo mundo fala o nome dele, que é um grande formador de opinião, uma personalidade nesse segmento. E, cara, de certa forma, a conexão com essa empresa e a relação, ela é muito mais fácil. Então, você aí, ó, que é um diretor, que é um fundador, você pode, você deve colocar a tua cara, você deve produzir conteúdo. E produzir conteúdo, isso é o seguinte, é falar do teu dia a dia, é falar o que acontece na tua empresa, levar a tua mensagem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por acaso, você aí que é líder, que é fundador de empresa de restaurantes corporativo, pequena, média, grande, você acha que tu vai contratar, tu acha que tu vai conseguir contratar alguém, um ator, uma atriz, vai contratar alguém dentro da tua empresa que vai conseguir falar melhor do que tu? Com mais energia, com mais propriedade, com mais autenticidade. Ninguém vai fazer isso. Cara, é tu, é o teu sócio, é os caras que começaram contigo lá atrás, é os caras que têm uma propriedade maior. Essa gente toda, vocês todos, então, podem fazer esse trabalho. Inclusive, esse conceito, né, tá cada vez mais aprimorado aí, está cada vez mais chamando atenção, trazendo resultado. Eu mesmo sou um que estou, então, me preparando, crescendo nisso e tentando entrar para esse jogo aí com o objetivo de me conectar com as pessoas, com o objetivo de agregar valor para os meus clientes e, obviamente, vender mais, que esse termina sendo o objetivo final aí, né? E digo mais que, inclusive, isso daí tá virando. Já era importante antes, né? Mas agora você pode ver que cada vez tem mais empresários, essas empresas ali realmente grandes e que se destacam no mercado aparecendo. Então tá virando cada vez mais uma trend, né, uma tendência no mercado, e é uma coisa que está agregando muito valor, porque se você tem conteúdo, né, você como um dono da empresa e tem muito conteúdo para passar ali para o seu cliente final, ou para até uma coisa que você pode pensar, você não precisa produzir conteúdo só para vender, uma coisa que mudou muito minha chave que eu estou fazendo para começar a produzir conteúdo também. Você tem você como empresário tem um problema que todos os empresários têm, que é pessoas. Você não está conseguindo Sim. contratar tão bem. Se você produz conteúdo, além de você conseguir vender e trazer autoridade para a tua marca, você também consegue trazer autoridade e trazer novas pessoas para trabalhar contigo, novos talentos. Então, eu acho que não tem um lado negativo, né, em você produzir conteúdo e virar uma autoridade no segmento. Boa, pô, realmente. Esse é um ponto, né? Fala-se tanto em marca empregadora, né? Quero ser uma marca empregadora e tal, e essa comunicação e tal pode favorecer para isso, como você disse, né? E eu tenho mais uma pergunta aqui que se fala muito. Isso foi um tema que eu conheci também através de leituras e tal, mas é um tema que a gente fala semanalmente aí, né? Nas nossas reuniões aqui, que você traz muito para gente, que é a questão de previsibilidade. Cara, eu quero ter previsão, todo mundo quer ter previsão, quero saber o que eu posso vender, quero saber para até onde eu posso levar minha empresa. O que tu pode. Porque esse processo, então, de vendas através da internet, com esse funil que você apresentou para a gente aqui, o que isso pode trazer assim, de previsão? Ótimo, boa. Ótima pergunta. Essa daí, inclusive, é o principal que eu falo para os empresários, que é o que a gente pode fornecer para a empresa de B2B, de marketing de performance. Qual que é o ponto? Se você simplesmente tem aquela métrica ali de quanto que você investiu, quantas pessoas trouxe ali do seu investimento, quantos leads, né? E quantas vendas você fez, você não tem muito uma previsão. Você consegue, com muito tempo, você consegue ter ali mais ou menos uns dados, mas você não sabe em detalhes o porquê que um mês está alto, o porquê que um mês está baixo. Então você não tem muita previsão. O que é previsão, né? Obviamente, não é uma coisa 100% assertiva, nada é garantido, né, no mundo, mas você tem
um passo à frente do outro concorrente. Por quê? Porque você sabe o que precisa ser feito para chegar naquele resultado. Você tem as métricas, você tem número. Inclusive, tem aquela fala que em pessoas eu só confio em Jesus e o resto trago os dados, né? Tem o pessoal que fala isso daí. Então é Boa. dados. Isso daí é extremamente importante. Então, qual que é o ponto aqui para as empresas? Quando você tem aquele funil e você tem aqueles 3 níveis de métricas que eu falei ali, que é a parte do volume, porcentagem e custo, de todas aquelas etapas do funil, você tem uma previsibilidade. Quando você começa a fazer isso em uma escala, quando você começa a colocar um tempo e uma energia nisso, você vai ver que em todos os meses está seguindo daquele jeito, ou o crescimento está indo daquela maneira, e você vai conseguir saber quanto que você vai investir e quanto que vai voltar, antecipadamente. Então a gente já chegou nesse nível várias vezes, claro que no meio desse caminho pode ocorrer algumas interferências, né, que pode fazer você mudar, mas o ponto é muito mais assertivo do que você estar totalmente ali no cego e falando, quero fazer tal. Então, o trabalho através da internet, eu diria que inclusive é o único trabalho de marketing ali que você pode fazer que, de fato, você tem uma previsibilidade de números, né, de dados, que você sabe exatamente quanto que você pode colocar e quanto que vai voltar. Isso daí é uma coisa que é fato, que a gente consegue provar com dados dos clientes que a gente tem aqui. Então, uma coisa que todos os empreendedores de B2B deveriam começar a implementar isso daí na internet, não só fazer aquele processo todo, como a gente falou, mas de começar a colher os dados para ter a previsibilidade. Poxa, que legal, que legal. Olha só quanta coisa que a gente conversou aqui, né? E na realidade fiz uma pautinha aqui, umas anotações com vários outros assuntos para conversar contigo, mas na realidade a gente tem a limitação de tempo aí, né? Então a gente tem que caminhar pro fim do episódio aqui. E antes disso, eu quero recapitular um pouco do que a gente falou aqui, e aí depois você fica à vontade para complementar. Mas olha só que coisa interessante, a gente falou aqui, né, sobre estratégia, sobre definir as fortalezas da empresa, uma proposta única de valor, definir público-alvo, canais de aquisição, verba de mídia, criativos, que são os anúncios, depois página de vendas, processo de vendas com segmentação, esse processo de venda com segmentação que ele nos traz, então, inclusive, facilidades de treinamento, facilidades de contratação, retenção dos colaboradores, porque tu pode fazer um plano de carreira. Falamos aqui, então, sobre aumentar as vendas, sobre termos um pouco de previsão. Olha que coisa incrível, cara, que um processo ele pega e organiza e ele te impulsiona assim para uma coisa, né, para crescimento. Crescimento, né? E eu sei que vocês falam muito de growth, né? E eu como prefiro assim trazer tudo para o português aqui e obviamente por isso que eu falo de crescimento, né? Inclusive eu tenho estudado muito e eu sei que vocês da V4, então vocês têm uma vertente de educação agora, que é a Stage, né? Inclusive eu estou super ligado ali, estou fazendo aulas, estou olhando ali o Fernando, o próprio Denner, que é o fundador da V4, e eu estou lendo coisas, estou estudando para me tornar ali um growth manager, né? Então eu quero eu já atuo dessa forma aqui na empresa, né? Hoje eu, além de CEO, eu estou à frente da nossa área de crescimento aqui, que é a junção de marketing e vendas, né? E, cara, eu quero, sinceramente, quero incentivar as pessoas, quero incentivar os empreendedores, os profissionais que atuam nesse segmento de restaurante corporativo a olhar para isso, a se informar com isso, a entender que esse universo, né, ele pode te impulsionar aí para frente, para o crescimento, pode gerar um ciclo virtuoso, né, de geração de valor, de conhecimento para as pessoas, de possibilidades de aprendizado, possibilidades de crescimento financeiro, profissional, tudo isso, cara, através de um processo de marketing e vendas através da internet, né? Que no final das contas, isso tudo a gente não explorou aqui, mas a gente traz muito também a questão da ação humana, né? No criativo lá, no texto, na edição de vídeo, na forma da abordagem, tudo isso foi uma visão que eu aprendi também, e vocês complementaram um monte comigo isso aí, eu aprendi muito contigo aí, que é essa ação humana que a gente está aplicando ali para, afinal de contas, né, as pessoas elas querem comprar e não querem que a gente venda para elas, né? E isso tudo
esse processo e essa metodologia que vocês aplicam, que você nos ensinou aqui e que era muito mais apurada no processo aí e o modelo da V4 é explorado muito bem, né? E essa para mim foi uma recapitulação, um resumo do que a gente conversou aqui até agora. Não sei se tu quer complementar alguma coisa, se tu quer agregar alguma coisa que eu tenha passado, senão eu tenho uma outra pergunta aqui para a gente caminhar para o final aí. Fica à vontade, Léo. Boa. Para finalizar só, uma coisa extremamente importante, a gente falou do funil, a gente falou de tudo isso daí, uma coisa que não pode passar despercebido, que a gente não vai ter tempo para comentar, mas depois vocês podem pesquisar mais sobre, que é a questão do CRM. Isso daí a gente acabou não comentando e é extremamente importante, todo mundo está ciente em relação a isso, porque a única maneira de você ter aquelas métricas, ter aquele funil, é com o CRM, que o CRM é a gestão de relacionamento com o cliente, né? Isso daí pode ser através de um software que a gente pode utilizar, eu posso depois indicar alguns ali também, mas o ponto é, antigamente o pessoal fazia na mão, né, no caderninho, e era gestão de relacionamento com o cliente. Então o importante é você ter esse sistema, né, de relacionamento com o cliente, e é assim que você vai conseguir fazer esse processo todo dar certo. Senão, fica uma coisa muito complexa, tá? Então, outra coisa para agregar no final aí para vocês. Boa, show de bola. Tu falou de CRM, tu falou de software, e essa semana eu estou ajudando um amigo e ele trabalha com persiana, tem uma empresa, uma fábrica de persiana, não tem nada a ver com o segmento, e aí eu estou ajudando ele um pouco nesse processo de marketing e vendas ali, ele é meu irmão aí de 30 anos, estamos fazendo algumas reuniões, conversando um pouco sobre isso, e eu perguntei sobre CRM e ele falou que ele não conhecia. Eu falei, não, conhece. E aí ele falou que ele tem o caderninho, que hoje virou uma planilha, que ele anota a última compra, quando é que ele vai fazer contato que vai ter uma provável ajuste ou conserto lá, ou manutenção, que ele coloca o aniversário do cara e ele manda mensagem. Que ele anota que o cara disse para ele que comprou a persiana para sala, mas em breve vai querer botar no quarto do filho. Eu falei, cara, isso que tu já faz. Tu fazia no caderninho, agora tu faz uma planilha e dá teus pulos aí. Tu só não tem o software, que vai ser o próximo passo que a gente vai fazer lá. Mas é isso que tu falou, né, Léo? Que é aquela tarimba do vendedor e que hoje tem várias facilidades para nos ajudar a extrair mais valor, manter um Exato. relacionamento, é isso, né? Exato. O CRM não é o software, né? O software é só uma maneira de você Isso. fazer a gestão de relacionamento com o cliente. O CRM é você fazer. CRM de fato é isso, né? Gestão de relacionamento com o cliente. Então, se você está fazendo na planilha, se está fazendo no papel, se está fazendo no software, é importante você fazer. Essa é a mensagem final que pode mudar a vida aí da empresa de vocês. Boa, legal. Léo, para a gente finalizar aqui, eu quero te pedir que tu compartilhe conosco sobre quais são os teus planos aí futuros, quais são os planos aí dentro da tua ação profissional, ou da V4, ou da tua unidade, alguma coisa que tu possa compartilhar conosco aqui. Qual é o próximo passo? Eu sei que vocês estão sempre inovando, sempre buscando. Recentemente tu me comentou, talvez seja isso, tu me comentou dessa implantação do marketing de indicação, enfim, fala um pouco aí de quais são os próximos passos, de algum plano para o futuro, alguma novidade, pode ser da tua atuação profissional, da tua unidade, da V4 em si, fala para gente aí, por favor. Show. Falando ali, então, a primeira coisa que eu acho que é uma inovação e que a gente está começando a fazer que a gente não fazia antes é a questão da indicação. Uma coisa que a gente não utilizava é muito bom em captar leads, né? Captar pessoas interessadas. Só que a gente viu que isso daí pode, cada ano que passa, a real é essa. Tá ficando mais caro você anunciar na internet, né? Então você tem um custo maior, porque tem mais pessoas anunciando. Quanto mais pessoas é um leilão, você acaba pagando mais caro. Como que você faz, então, para você diminuir o custo de aquisição do seu cliente? A gente identificou que uma maneira dessas é você pedir a indicação, recomendação, quando você faz ali uma reunião, né, com a oportunidade, com aquele lead que você fez ali. Então a gente não tá mais na parte da prospecção ativa, a gente está basicamente abandonando esse sistema, não da prospecção ativa daquele modelo de ligação, sair ligando para todo mundo, batendo porta. Isso daí a gente basicamente não faz mais, então isso daí já não posso nem falar que é futuro, acho que já é uma realidade que a gente já vem fazendo há algum tempinho. Agora, a ponta de V4, inclusive extremamente importante, a gente fez uma assembleia entre todos os sócios que tem de todas as unidades da V4 faz mais ou menos 3 semanas. E o futuro, com certeza, a gente fala que é aquela questão da gente pegar totalmente
a gente virar a mídia do cliente. Então, a gente viu, por exemplo, se você pega a Amazon, se você pega o Mercado Livre, eles não cobram nenhuma taxa de um FIA ou alguma coisa fixa, né, para fazer. Eles simplesmente falam, você vai anunciar seu produto aqui, eu tenho cliente, se você vender, você vai me dar uma porcentagem. Então, eles viram tanto o serviço quanto a mídia, né? Então, esse daí é o futuro, sem dúvida nenhuma, da V4. A intenção é que seja o IPO em 2030, já está basicamente planejado para isso daí, para a gente abrir, né, capital na Bolsa de Valores. E a gente crê muito nessa parte da gente monetizar mais do mesmo cliente, ganhar mais dinheiro através do mesmo cliente. Como que a gente vai fazer isso? Entrando totalmente no risco junto com o cliente. Claro que o risco calculado, né? E a gente fazer realmente a gente virar a mídia para o cliente também. Ele investir menos em tráfego pago para a gente realmente achar um canal ali onde ele consiga investir menos ali e conseguir ficar com uma parcela disso para a gente, né? Então, se for falar da V4, esse daí é o plano. E em questão da vida profissional pessoal, a gente sempre está aí para novas novidades. Então, eu acho que o foco está 100%, sem dúvidas, na V4. Mas eu sou um cara de mente aberta. Se no futuro for preciso abrir outra empresa junto, essa com certeza é uma vontade minha, né? Eu sempre quis ser presidente de um grupo de empresas. Então, eu acho que isso daí também com certeza está dentro da minha visão, né? De look ahead, que a gente chama, da visão do futuro. Boa, interessante, isso aí, né? Como fala aí, um olho no peixe e um olho no gato, né? Ou seja, um olho no hoje, no dia a dia, na entrega de valor, na capacitação, no que tem de para melhorar e uma visão de futuro. Eu acho que é importante e muito legal. Léo, eu tenho um ritual aqui, não sei se tu conseguiu observar, se tu chegou ao final de algum episódio, eu tenho um ritual que é o momento de agradecimento, então, e o momento de um presente que eu entrego, né, para os meus convidados. Os outros episódios, então, eles estavam fisicamente comigo. Como eu comentei no início, esse episódio nós estamos trazendo aqui o primeiro episódio que é online, né? Então, eu não vou poder te entregar o presente agora, mas eu vou te mostrar. Então, aqui, Léo, essa aqui é uma placa que é uma árvore da vida, que ela representa aqui de alguma forma simbólica, né? Justamente os valores, a força de trabalho, representa assim esse espírito de crescimento contínuo. E eu acho que essas coisas aqui, elas traduzem assim o que tu és, cara. Eu vejo em ti um jovem com futuro, com um presente muito forte, promissor e com um futuro sem limites aí. Então eu vou te mandar então essa placa, ela vai ser embalada, eu vou te mandar. Essa é uma placa aqui que a gente faz aqui na Alkit, feita de mão própria, com a tecnologia de corte a laser e que a gente desenvolveu, então ela tem um acabamento perfeito. Aqui atrás, ó, na minha sala também tem um painel decorativo aqui, e isso tudo a gente está trazendo para os mobiliários da Alkit, para os buffets, para as vitrines, além de melhorar a qualidade do produto com acabamento fino, nós estamos trazendo elementos de decoração, de arquitetura e decoração. E essa placa aqui, sinta-se presenteado, mais uns dias então, tu vai receber ela aí para ti, tá, Léo? E, Léo, Que honra, muito cara. obrigado pelo teu Muito obrigado. tempo. Muito Obrigado obrigado pela. pelo presente, Marcelo. Significa demais. Eu fui aí presencialmente há um tempinho e teve aquela caixa, né, de som que eu utilizo todo dia, inclusive. Esse daí, além da questão ali da utilidade, obviamente, de colocar no quarto, é uma coisa que você lembrou realmente dos princípios, né? Então isso daí vale demais e uma honra. Muito obrigado aí pelo presente. Legal. Léo, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por toda essa informação e esse conhecimento que tu trouxe pra gente. E, ô, Léo, como é que as pessoas podem te acompanhar, interagir contigo? LinkedIn, Instagram, sinal de fumaça. Fala aí se tu souber aí, senão depois a gente vai colocar também aqui o que tu nos informar, a gente vai colocar na descrição do episódio. O que que tu, onde é que as pessoas podem te seguir, interagir contigo de que forma? Boa. Em todos os canais, basicamente, o meu usuário é @leopparisi, basicamente, né? Então, Parisi com Parisi, com S, né? Não com Z, o pessoal às vezes confunde isso daí. Também não é Paris, é Parisi. Então, é Léo P. Parisi. Eu não estava postando muito conteúdo, mas depois da nossa conversa, inclusive, não da conversa de hoje, né? Porque hoje eu já estava nessa ciência, já estava planejando há algum tempo, mas eu vou começar a postar bastante conteúdo, vocês vão me ver bastante lá. Então pode seguir lá, que a minha intenção realmente é agregar na vida dos empreendedores. Essa que é a minha intenção lá. Então eu vou estar postando conteúdo direto ali. Se vocês ficaram com alguma dúvida no podcast, alguma coisa que eu possa agregar, no seu caso específico, independente de contratação da minha empresa ou não, estou disponível para ajudar qualquer pessoa que me chamar ali para a gente poder agregar um na vida do outro.
Legal. Ô, Léo, se o cara tá vendo esse episódio, ele quiser, ele olhou esse mar de coisas que a gente conversou, ele achou, ficou interessado e ele quer de alguma forma assim evoluir, entender um pouco mais, saber se é viável para ele, como é que funciona. O cara pode fazer contato contigo, tu faz uma reunião ali para explicar melhor, para apresentar uma proposta para a pessoa, tu faz isso, como é que funciona? Boa. Eu faço literalmente o processo que eu falei ali para vocês, né, hoje, que eu falei ali, desde do processo de pré-vendas até a parte de closer. Então, a parte ali do fechamento é numa reunião. Primeiro eu vou entender se realmente faz sentido, se a gente consegue te ajudar ou não, porque a gente está muito nessa parte de não só de adquirir clientes, mas de adquirir clientes que a gente consegue realmente ajudar e agregar valor para eles e que esteja, né, no mesmo propósito, princípios e tudo mais. E daí depois a gente faz uma reunião, eu apresento para você tudo isso daqui de uma maneira mais específica, né, do teu negócio, e daí depois eu apresento o modelo ali desde a parte da equipe que vai estar atendendo e a questão da precificação e tudo. Então, com certeza, eu estou disponível para quem quiser, tanto nas redes ali embaixo vocês podem me chamar. Depois a gente pode colocar ali o número se for preciso também, mas é só entrar em contato em qualquer rede que a gente direciona isso daí. Boa, legal, legal. Muito obrigado, Léo. E para você que nos acompanhou aqui até o final, fica o meu agradecimento. Espero que esse conhecimento possa ser traduzido em ações práticas e que você possa decolar os seus negócios e gerar valor na sua empresa, tanto para os clientes que você atende ou vai vir a atender, como especialmente para o seu universo de funcionários, de colaboradores. E o meu objetivo aqui no Mercaurantes Cast é justamente trazer pessoas como o Léo, que estão por trás de histórias e de empresas de sucesso e que possam agregar valor para o nosso ecossistema dos Mercaurantes. Mercaurantes é uma marca que nós criamos lá em 2020, que é formada pela junção das palavras mercados e restaurantes, justamente para traduzir esse maravilhoso universo do food service, dos restaurantes corporativos e dos supermercados. Esse é o nosso dia a dia e é para isso que a gente se dedica, para trazer um pouco de informação, conteúdo de forma simples e especialmente que possa agregar valor. Meu muito obrigado e até o próximo episódio.